partir de agora você acompanha junto comigo e com o Rafael Lara as últimas notícias do mercado, todas as movimentações aí das bolsas do Brasil e do mundo, além de um papo hoje com o sócio da Alamos Gestão e Recursos, que é o Gustavo Alcântara, e também com o Nicolas Merola, que é fundador, né, que é analista CNPI de ações de fundos, na verdade. E aí a gente vai bater um papo com eles dois daqui a pouquinho por aqui. Eu já peço para que vocês fiquem atentos aqui na nossa programação, deixem seus comentários, deixem suas dúvidas aqui no nosso chat, né, que a gente vai ficar de olho em tudo que vocês estão falando por aqui. Claro, eu e ele. Seu Rafael, boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Boa tarde, todo mundo de casa. Hoje, sexta-feira, em 21 graus Celsius. Sextamos. Muita chuva por aqui. Muita chuva, uma chuvinha chata, uma vontade de dormir. Brincadeira, gente. Não, a gente está aqui com muita alegria, muito humor para a gente trazer aqui as notícias do Ibovespa. Esse Ibovespa que pode ser sexta-feira, mas ele continua em ritmo aí agitado, né? Bastante. Nossa, movimentando muita coisa. O que foi? É ritmo de festa. A gente tá musical aqui, a gente é da alegria. Eu jurava que você ia trazer essa, Rafa, mas tudo bem. Ó, a gente tá seguindo para o segundo dia consecutivo de alta pro Ibovespa, depois que saiu aí esse payroll hoje, viu, Rafa? O Ibovespa virou para o positivo e vem conseguindo se manter até agora. 0,75% de alta pro Ibovespa, que tá aqui segurando esses 102 mil pontos, 102.320 pontos agora. A máxima do dia foi 102.544. No nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica, eu vou ampliar aqui, tentar ser um pouquinho aqui de lado, para vocês darem uma olhadinha. Olha aí, BID 11, mais de 13% de alta agora para BID. Aí a gente veio com o setor de petróleo, com o PRIO 3 e 3R Petróleo aqui também em alta. Vou até atualizar como que a gente está nessa cotação da commodity, porque mais cedo o petróleo já no finalzinho da manhã tinha virado para uma queda, mas ainda assim, hoje a gente estava conseguindo acompanhar essa cotação da commodity para alguns papéis. Olha só, ainda está caindo. O Brent cai agora 0,39% a 81 dólares o barril. O WTI está caindo 0,82% a 78 dólares e 80 o barril. E aí a gente está com o setor descolado. O PRIO sobe aqui, ó, 6,33%, o 3R Petróleo subindo 6,07%. Falando ainda de commodities, a gente tem o setor de mineração, com Vale subindo 3,35%. A CSN Mineração também voltando aqui para as altas, né? Nessa primeira semana de estreia no índice, 3,52% de alta para a CSN Mineração. A Uzi Minas também está subindo aqui 3,71%. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi essa alta aí do setor de aéreas e turismo, né? Com CVC subindo junto, né, com as aéreas também, viu, Rafa? Mesmo depois dessa notícia que foi divulgado aí mais cedo hoje pelas próprias companhias aéreas, né, do afastamento, né, de várias pessoas, de vários funcionários, aí, tanto de tripulação como também funcionários aí de solo, por causa dessa nova cepa aí do coronavírus e também do aumento de casos de gripe, né? Isso está acontecendo em várias empresas e isso poderia acontecer via diminuir o número de voos, inclusive, nas duas companhias, pela falta mesmo de funcionários. Mas ainda assim, o setor está subindo, né? Porque também existe bons números, uma leitura aí de bons números operacionais do mês de dezembro, né? Então, nessa balança conseguiu equilibrar. Olhando para quedas, Amer 3 e Lame 4 aqui, varejo, liderando as quedas do setor. De varejo tem aqui Lame 4 e Amer 3. O setor de varejo, que desde o início do dia também apareceu aqui nessas quedas e segue por aqui, né? A Vias caiu hoje 4,33%. Magazine Luiza foi que tinha dado uma descolada realmente mais cedo, mas eu acredito que agora deve ter virado, deve já aparecer aqui, ó. O Magazine Luiza está caindo 0,8%. Até chegou aí nas altas ali, mas não conseguiu segurar. Setor de elétricas também, com a Elet 6 aqui caindo 2,28%. E tem outros papéis aqui do setor de elétricas e também de varejo, ou seja, quem está segurando mesmo aqui esse Bovespa hoje, viu, Rafa? São as commodities que conseguiram dar uma segurada. Vamos dar um oi pro pessoal lá do chat? Exatamente. Ó, a gente tem aqui o Ezequiel Santos mandando boa tarde, Débora, boa tarde, Rafael. O MPK falando, Débora e Rafa, boa tarde. O Rafa tá parecendo comendador do Império, muito obrigado. Olha só, agora sim. O que seria um comendador? Você não lembra da novela Império? O comendador, se eu não me engano, era do Alexandre Nero, que ele fazia o protagonista. A esposa dele era Lília Cabral, inclusive, eu lembro, porque era uma novela que a versão mais nova dele, se não me engano, quem fazia era o Chay Suede.
Ed. Olha só como é que minha cabeça é um poço de informação inútil. Eu tô trazendo isso aqui tudo de improviso mesmo. E eu tenho certeza que eu acertei o nome de todo mundo naquela novela. Eu amava Império, inclusive. Sou um dos maiores noveleiros do mercado financeiro, inclusive. A gente sempre pode mandar aqui bastante coisa. Eu tenho um tempinho já que eu nasci. Eu sou meio que viciada em série. Em série? Também sou. Aquelas que senta no sofá e, assim, maratona. É mesmo? Bastante. Bom, mas aí, Rafa, novela, eu confesso que faz um tempo que... Me compararam com Alexandre Nero, eu tô muito feliz. Eu ganhei meu dia. Não vai nem dormir hoje. Um dos maiores galãs, como não vai nem a Tata Werneck falou uma vez numa entrevista com o Alexandre Nero, que ele é um dos maiores galãs feios da TV brasileira, que ela não achava ele muito bonito, mas que muita gente achava ele bonito, então pra mim tá bom, pra mim tá legal, é uma beleza exótica. Bom, vamos lá. O Rui das Neves... O Rui das Neves tá aqui, sim, o Rui das Neves tá aqui, inclusive, dando... Boa tarde pra gente, bonitão, Rafael. Hoje tá tudo... Você fez Pix pra essa galera, Rafa? Eu não sei o que aconteceu. Você fez um Pix pra essa galera. Eu tô muito feliz, entendeu? Eu gostaria de agradecer meu pai e minha mãe por esse prêmio. Realmente é um trabalho árduo de alguns anos de idade, inclusive, sofrido, inclusive, né? Mas muito obrigado. Chegamos lá. Pela primeira vez foi chamado de bonito. Brincadeira, gente. É isso. Valeu, gente. Obrigado pelo... falaram isso? Rafael é noveleiro. Exatamente. Vamos que noveleiro, vamos hein? Novela e mercado financeiro. Tem pagode, sertanejo, rock, geopolítica, criptomoeda. A gente faz de tudo aqui. Internacional, tradução. A gente manda tudo. A gente faz tudo, né, Debs? Aqui Rock Neps está aqui dizendo que B3 está rumo ao suporte mais forte. 0. Pois é. Tá complicado aí, né? Mas a gente tá em alta hoje, poxa vida. Vamos tentar... Estamos em alta, a gente tá conseguindo segurar. Inclusive, essa reação foi de imediato, hein, gente? Eu fiquei bem de olho aqui, inclusive, quando começou, foi divulgado aí, né, o payroll. Logo em seguida, eu já olhei ali, bati o olho para ver como é que tava, a gente estava caindo, virou. Depois, né, tanto o índice Small Cap como também o Ibovespa, tá conseguindo se segurar. 0,80% de alta agora. Vamos começar nosso giro de notícias, né, Rafa? Falando aí da avaliação do Citi em relação à compra do Modal pela XP, né, que para o Citi foi positiva, certo, Rafa? Exatamente, Débora. Na avaliação do Citi, sim, é uma negociação positiva para as duas empresas, mas o banco é o principal beneficiado. Os acionistas do banco terão um bom upside, apesar do valor implícito ser inferior ao do IPO. Já para a XP, continua a expansão, além das sinergias interessantes com o Modal, entre elas a alavancagem da XP nas operações mais avançadas de banco de varejo e B2C do Modal. Débora. Maravilha, gente. E o Banco do Brasil confirmou a emissão de bônus ESG no valor de 500 milhões de dólares. A operação faz parte de um programa de bônus de dívida do mercado internacional. Os recursos captados serão usados no financiamento de iniciativas ESG e os bônus devem pagar cupom de 4,8% ao ano, com vencimento em 2029. A expectativa do banco é liquidar essa operação no próximo dia 11. Entre os bancos na coordenação da operação estão o UBS, o Credit Suisse, o Itaú, o BBA e o Morgan Stanley. Tá aí, Banco do Brasil aí fazendo algumas emissões. Falando agora sobre a variante Ômicron, gente, que parece estar causando, né, casos menos graves, isso a gente tem falado bastante sobre isso, mas a OMS disse que por causa disso ela não pode ser considerada menos grave do que a cepa Delta, né? Ela não deve ter essa categoria leve, segundo algumas autoridades do OMS. A líder de gestão clínica, né, da organização disse que os primeiros estudos mostraram que havia sim um risco reduzido de hospitalização da nova variante em comparação com a Delta. Só que o impacto em relação aos idosos ainda é uma das grandes questões sem resposta, já que a maioria dos casos estudados até agora foram em pessoas mais jovens, segundo a Reuters. Para o diretor-geral da OMS, embora a Ômicron pareça sim ser menos grave em comparação com a Delta, especialmente naqueles vacinados, isso não significa que ela deve ser classificada como leve. Mudando agora um pouquinho de assunto, gente, a Petrobras confirmou hoje que pretende realizar a oferta de 2 ações da Braskem até fevereiro desse ano. Em comunicado ao mercado, a estatal reiterou seu posicionamento de vender até 100% dos papéis preferenciais da petroquímica, que será realizado através de follow-ons em conjunto com a NSP Investimentos. A Petrobras, inclusive, já contratou o JP Morgan para poder assessorar, né, nesse financiamento referente à venda da sua participação na Braskem. A empresa lembrou ainda que o cronograma e as condições da oferta estão sujeitos à aprovação dos órgãos internos da Petrobras, bem como também a análise e aprovação, né, dos respectivos órgãos reguladores. Falando agora um pouquinho de política, o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o refis para pequenas empresas e o veto teria vindo por causa da lei eleitoral, é isso mesmo, Rafa?
Débora, parece que sim, isso teria sido pelo medo aí de que o governo fosse acusado de descumprir a lei eleitoral, que o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que estabeleceria um novo refis para as pequenas empresas que tiveram queda no faturamento durante a pandemia. Isso porque, pela lei, o governo não pode conceder novos benefícios em ano eleitoral, exceto para casos de calamidade pública. O Ministério da Economia tinha na manga uma solução para diminuir a abrangência do programa, mas ontem, no final da noite, a Secretaria de Assuntos Jurídicos do Palácio do Planalto informou que o artigo 73 da Lei Eleitoral impedia que em ano eleitoral sejam concedidos benefícios pela administração pública. Diante desse fato, a recomendação dada e acatada pelo presidente foi de vetar integralmente o texto. Débora. Maravilha, Rafa, eu estava aqui pegando aguinha para tomar, inclusive, tá? Mas assim, a CBA ela já confirmou uma aquisição da Alux do Brasil e aprovação pelo CAD, né, de 80% da Alux do Brasil. O valor da transação foi de 110 milhões de reais, com opção de compra dos 20% restante a partir do terceiro ano após a conclusão da transação. No documento, a companhia lembra que a conclusão do negócio ainda depende do cumprimento de condições precedentes, né, acordadas aí entre a CBA e também os vendedores. Até a conclusão do processo, as operações de ambas as empresas continuarão de forma independente, é o que diz pelo menos o comunicado. A Alux do Brasil, localizada em Nova Odessa, São Paulo, é uma das principais fornecedoras de alumínio secundário do país, com capacidade instalada aí de 46 mil toneladas por ano. Vamos lá dar mais um oi aqui para esse pessoal que está assistindo a gente, Rafa, ficar aqui atento, inclusive no que o pessoal vai trazer de dúvidas aqui para os nossos entrevistados do dia, inclusive o MPK aqui, Marcelo Henrique chegou por aqui, inclusive dizendo bolsa subindo, dólar caindo, subindo em dólares, é isso mesmo? Peter Santana, boa tarde para você também. A Roberta Dourado falando que tá calada, sem me elogiar, porque o Pix dela não caiu ainda. Tá? Olha isso aí, hein, Vamos Rafa? verificar isso daí, pode ficar tranquila que ainda vai chegar aí, às vezes pode dar uma atrasada mesmo, é muito Pix, né? Então a gente vai nessa. A Rita Fernandes também aqui com a gente, o Peter Santana, o Rock Schnaps aqui, muita gente conosco, né? A Carla Andrade falando, boa tarde, seus lindos. Pra Carla já chegou o Pix, por exemplo, já bateu lá. Ô Debs, inclusive, vamos dar uma olhada aí no mapa de calor aí, o que você está separando? Vamos, deixa eu só gente? trazer aqui Modal Mais antes, porque os papéis, as units do Modal hoje estavam dando, ainda estão, né, disparando, olha só. A gente tem aqui os papéis preferenciais da companhia subindo 55,6%, gente, depois dessa transação aí, inclusive com a XP, tanto os papéis da XP como também no Modal, olha lá, ó, Modal aqui preferenciais subindo 3,75%, o papel tá agora, ficou um bom gap aqui na abertura, inclusive do papel, 55,6%. Aí as units aqui do Banco Modal subindo 45,39%. Né, com papel aqui a R$ 12,13, no gráfico também ficou esse gap. Mas não só, a gente também tem o BDR aqui da XP, vamos lá, XPBR, que também, desde a manhã de hoje, depois dessa notícia, olha só, 2,38% de alta agora, o papel está 157,65, chegou até a passar de 4% de alta hoje durante o dia, depois dessa notícia, né, notícia que andou movimentando aí o mercado. Foi o burburinho de hoje aí do mercado, né, Rafa? Desde o início da manhã que a gente veio acompanhando essa negociação. Vou trazer aqui o setor de áreas e turismo para vocês, como eu tinha mostrado, né? Hoje, durante a manhã, Azul, né? Alguns papéis aqui do setor estavam em queda, inclusive lembrando que a gente teve aí a confirmação tanto da Gol como da Azul, né, para o cancelamento de alguns voos devido à falta de funcionários por causa dessa disseminação da nova cepa aí do coronavírus. Mas aí logo em seguida também, até o BTG, se eu não me engano, né, reforçou recomendação aí para Gol, por causa dos números de dezembro. E aí a gente está vendo o setor como um todo agora numa alta, logo em seguida veio virada do Bovespa com essa notícia, com esse payroll, né? E aí também o turismo e aéreas aqui deu uma subida. CVC sobe 1,68%, Gol está subindo 1,61%, Azul subindo 3,25%. É importante lembrar que aqui nesse caso a gente também tem queda do dólar, né? Olha aí, ó. O dólar caindo 0,84%, tá? 5,66. O dólar chegou a bater 7. 7. Olha não. isso. 7 ainda estamos. 5,74. Eu vi o 7 do 74, já fui no 7, gente. Ave Maria, não, calma. Não, Débora. 7 também é muita coisa, Débora, imagina. 5,66 para o dólar agora, ou seja, o dólar voltando aqui para casa de 5,60, 0,84% de queda
agora para o dólar. E o Ibovespa sustentando essa alta aí nessa casa aqui dos 102 mil pontos, 102.331 pontos por enquanto. No setor de siderurgia e mineração, deixa eu só trazer aqui, a gente teve cotação positiva, mais um dia de cotação positiva, se não estou errada nas contas, Rafa. Seria o 7º dia consecutivo de alta aí da commodity lá fora, do minério de ferro. Sim. A gente tinha alguns dias aqui nessa semana o setor descolado dessa alta da commodity lá fora. Alguns papéis apenas subindo, mas hoje, como um todo, olha lá, todo mundo embarcou nessa alta. CSNA subindo quase 4%, Usiminas 3,93%, Ferbasa 3,85%, Bradespar 3,55% de alta, Vale sobe 3,52%, a CSN Mineração 3,52%, Vale está subindo 3,48%, tá, gente? Gerdau Metalúrgica 1,6% e Gerdau 0,96% de alta nesse momento. Aí no petróleo, que virou, né, petróleo até começou o dia bem, mas deu uma viradinha para uma queda, Ultrapar, Braskem, Vibra Energia que estão em queda. Petrobras consegue subir ainda, Petro 3, 0,98%, Petro 4, 0,32%, Prio 6,28% de alta, 3R Petróleo 6,76% e Enalta 5,79%. Ô, Débora, trazendo rapidinho aqui lá o cenário lá de fora, né, que a gente sempre traz aqui também como é que estão, né, os outros jornais lá fora, Wall Street Journal, Financial Times, né, a gente sempre acompanha aqui muito de perto para entender também como é que eles estão vendo o resto do mundo. Nesse momento, na home, né, do Wall Street Journal, né, a principal notícia é do recorde de contratação, teve sucesso lá nos Estados Unidos, apesar da desaceleração de dezembro. As contratações nos Estados Unidos moderaram ali em dezembro com 199 mil novos empregos, mas fechou um ano recorde de ganhos de empregos antes das interrupções da Omicron. A queda da taxa de desemprego para 3,9% e o crescimento robusto dos salários sugerem ali que a economia deve crescer de maneira sólida no ano de 2022, aí pelo menos um bom indicativo, né, lá para os Estados Unidos. A gente acompanha aqui todo dia todas as movimentações do Federal Reserve, né, como é que eles vão fazer o taper em março, né, se vai ter aumento de juros, se não vai. E realmente essa taxa de hiring, né, que é a taxa de emprego lá, de contratações nos Estados Unidos, pedidos de seguro-desemprego, também afetam muito a economia norte-americana e a economia global. Falando da economia global, né, das lógicas mundiais, a gente ontem também acompanhou, né, Débora, a questão do petróleo lá fora, que teve inclusive um impacto por conta das brigas que estão ocorrendo lá no Cazaquistão. Tem protestos muito fortes ocorrendo lá. Ainda estão acontecendo, né, Rafa? Ainda estão acontecendo. Inclusive, agora há pouco, o líder do Cazaquistão, né, na matéria do Wall Street Journal, eles afirmam que o líder do Cazaquistão, o presidente Kassym-Jomart Tokayev, sinalizou aí, deu ordem às forças de segurança para atirar sem avisar, ou seja, uma repressão mais ampla contra os oponentes, enquanto suas forças de segurança se moviam para restaurar o controle após dias de agitação. Então, a gente vai continuar acompanhando aqui toda essa questão lá do Cazaquistão, a gente vai trazendo novas informações aqui, né, Débora, essa questão que já vai completar o quê? Quase uma semana já, né, de protestos lá no Cazaquistão, com muitos mortos, muitos feridos, realmente uma situação muito complicada lá, que afeta um monte de mercado. Afeta petróleo, igual a gente falou ontem, afeta também criptomoeda, porque o Cazaquistão é o segundo maior polo de mineração do mundo de criptomoedas e teve apagão na internet lá, então o Bitcoin acabou perdendo preço. A gente também explicou ontem também sobre a questão da oferta e demanda, por que isso na realidade não afeta a oferta e demanda, mas sim o sistema de transação, enfim, então a gente vai estar aqui junto com vocês mostrando tudo que acontece tanto no Brasil quanto lá fora também. Quando a gente fala lá fora, é lá fora mesmo, vem todo lado mesmo, a gente está de olho aqui para a gente poder acompanhar o mercado financeiro, né, Débora? Exatamente. Rafa, uma última notícia que eu estou olhando aqui. Superintendentes da CVM estão pedindo para reajustar o salário em carta que foi encaminhada ao presidente da autarquia, o Marcelo Barbosa, e ao ministro Paulo Guedes. A carta ressalta a indignação dos servidores com previsão de reajuste apenas para algumas categorias do funcionalismo. Olha esse negócio desse reajuste salarial aí, tá dando o que falar, viu, Rafa? Exato. Hoje mais cedo a gente até trouxe a informação, inclusive, que por causa dessa greve, né, dos fiscais da Receita, isso está causando um problema, inclusive, no transporte de alimentos, de algumas cargas que estão começando a ficar paradas por aí pelo Brasil, né, por causa disso, porque acaba atrasando, inclusive, combustível, que pode acabar ocasionando não só numa alta novamente, né, dos combustíveis nos postos de gasolina, como também na falta do combustível, na escassez.
porque o que a gente tem hoje em refinaria no Brasil não é o suficiente para poder atender a demanda. Então a gente, né, traz muito combustível lá de fora e esses combustíveis estão parados ou pelo menos demorando cerca de 5 dias, se não me engano são 5 dias ou um pouco mais, para poder conseguir ser liberado. E isso é um prazo muito além, né, do que é feito normalmente, e isso pode acabar desencadeando um bom problema. Ontem mesmo eu tinha visto também que tinham muitos ônibus parados na região de Santos, sem conseguir transportar grãos, né? Em outros lugares do país, assim, inúmeros, né, caminhões já ficando parados por causa disso. Está faltando gente, está faltando fiscal. A gente sabe que precisa, né, de toda essa parte burocrática para que as cargas sejam liberadas. E aí, no final das contas, o negócio não está ajudando, viu, Rafa? Assim, por um lado, é legítima, claro, a gente sabe que o direito de manifestação, de protesto e tudo mais, isso é legítimo, né, ainda mais quando acontece de uma forma ordeira. Mas, por outro lado, a gente está começando a ver uns repiquezinhos aí do que isso pode ocasionar. Pois é. Caso o governo não tome aí uma decisão, realmente, né, se vai acatar ou não. Tem que resolver essa situação. O Debs, trazendo agora uma informação lá da China, né, aí uma informação, é uma matéria exclusiva da agência Bloomberg, né, o governo chinês pediu aos bancos que expandam o financiamento imobiliário neste trimestre, flexibilizou uma importante restrição ao endividamento das incorporadoras, sinalizando que as autoridades estão mais preocupadas com a crise de liquidez no setor. A matéria da Bloomberg também afirma que os reguladores estão aliviando medidas tomadas durante uma campanha de repressão ao setor imobiliário em um esforço para proporcionar um pouso suave após anos de expansão embalada por emissão de dívida. Então aí, né, a China que está temendo calotes aí, buscando aumentar o financiamento imobiliário, né? Isso também deve afetar o mercado mundial e a gente sempre está de olho aqui. O Rock Schnaps, inclusive, o Débora, mandando para a gente aqui que está com rentabilidade de menos 30% em cripto. O candidato a ministro também mandando aqui sugestões de como melhorar aqui algumas coisas de índice. Enfim, a gente manda depois o pessoal aqui da parte técnica, pode ficar tranquilo que está aqui na nossa mão. Candidato, obrigado pela sua sugestão, seu carinho aí, tamo junto. Enfim, gente, vamos que vamos. O pessoal também meio bravo com essa história da carta de reajuste salarial, enfim, é bacana de ver a opinião de todo mundo. Não, com certeza. É aquilo, né, Rafa? Eu acho que sim, em cada categoria todos têm direito de fazer qualquer tipo de manifestação, desde que seja de forma ordeira, como eu estava falando aqui, ainda mais da maneira como tem acontecido, que até então, né, a gente não vê baderna, não está vendo quebradeira, mas é claro que qualquer paralisação vai ter alguma consequência. Sim. Essa é a ideia, né, para que haja a pressão. Né? E, de qualquer forma, é isso que a gente está começando a assistir a acontecer. Essa notícia do combustível, inclusive, a gente trouxe hoje, durante a nossa programação aqui no BMC News, né, logo pela manhã. E a gente vai, claro, continuar acompanhando quais serão, né, as consequências dessas paralisações, lembrando que cada vez mais categorias estão aderindo, né, a essa movimentação, a essa paralisação de cadeia nacional, né, com a ideia realmente de pressionar o governo federal. Né? Então vamos ver no que isso vai dar. Olha só, setor de varejo, eu trouxe aqui no nosso mapa de calor do Profit Pro da Anelógica para poder a gente dar uma olhada, que mais um dia a gente veio com esse setor de varejo dividido. Né? De um lado, lá nas quedas, a Amer3 liderando, agora liderando quedas, 4,82% de queda. Depois a gente tem a Amer3 Lame 4 na casa de 4,5% de queda, Lojas Marisa 2,87%, Natura 2,45%, Magazine Luiza 1,76% de queda. Nas altas, a Lide, a SBFG, que é o grupo, né, que é controladora aí da Centauro, também está em alta 2,88%, Pets subindo 2,21%, o Ararap subindo 2%, Lojas Renner 2,02%, CIA subindo 0,58%. E aí, no setor de bancos, deixa eu trazer aqui o setor bancário para a gente dar uma olhadinha. A gente tem, olha só, a BID11, que está liderando inclusive altas do Ibovespa, subindo mais de 13%, BID4 13,05%, BID3 9% de alta. Os bancões também estão conseguindo subir hoje, só não o BBDC 3 e Banco só Bradesco, né? BBDC 3 e 4 estão em queda. Aí nos bancos digitais tem BPAC, aqui nesse momento também em queda, BPAC 3 caindo 4,88%. Pois é. Por enquanto esse é o nosso cenário aqui. Deixa eu voltar aqui para o índice Bovespa, para a gente dar uma olhadinha aqui, porque realmente não mudou. Varejo e está aqui. Bancos digitais, em seguida commodities, né? Dando uma sustentada nesse índice aqui, nesse patamar de 0,77%
no positivo. Aí o dólar queda 0,89% a 5,66. Era tão legal se voltasse aqui, hein, Rafa? Aquelas, né? Não quer nada. Quero o Disney. Te quer Disney, Quero né, no Disney caso, no final do Na verdade, ano. o bom seria esse cair para de 4, 3, né? Parece um sonho distante hoje, né? A gente está bem longe disso. Mas, isso. enfim. Vamos bater um papo aí com o sócio da Alamo Gestão de Recursos, que é o Gustavo Alcântara, ele já está aqui conosco. Gustavo Alcântara. Olha, oi Gustavo, tudo bem? Seja bem-vindo. Opa, boa tarde. Eu que agradeço a Eu oportunidade. não estou conseguindo ouvir. Você ouve ele, Rafa? Eu estou ouvindo, Eu não estou ouvindo, eu vou pedir pro pessoal aqui da produção. Vai tocando então aí, Gustavo, que eu vou fica pedir tranquilo pro que está pessoal da comigo produção. aqui. Tá comigo, tamo junto. Fica tranquilo. Gustavo, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao Top News. É um prazer falar contigo. Inclusive, eu não sei se você é parente do Leonardo Alcântara, que é do nosso switcher aqui, o nosso editor aqui, porque senão eu vou denunciar nepotismo nessa brincadeira, não. Ô, Gustavo, olha só, eu queria te perguntar um pouco aí sobre o setor de small caps, né? Como é que você acha que o investidor deve olhar para esses ativos nesse momento? Como é que eles devem selecioná-los para compor sua carteira, principalmente em um momento tão complicado no Ibovespa, né? De selecionar bons ativos como agora, né? Que parece que está todo mundo em queda, todo mundo sobe um pouquinho, cai um monte, sobe um pouquinho, cai um monte, né? Até que o Ibovespa ainda está nessa casa dos 100 mil, 101 mil, 102 mil. Então, como é que, focado nos small caps, o investidor consegue selecionar aí para compor sua carteira de investimentos? O primeiro ponto a saber é que o investimento em ações de menor liquidez, ele traz mais risco, né? Mas não é que é mais risco pela questão da volatilidade. Os papéis, como eles são mais sujeitos a fluxo, tanto a entrada quanto a saída de um investidor de uma maior relevância, acaba trazendo uma volatilidade maior para os papéis. Então, e assim, a verdade, o que está acontecendo é que justamente de uns 6, 7 meses para cá, esses papéis foram os papéis que realmente tiveram um desempenho mais negativo. Porque geralmente esses papéis eles são mais associados à economia interna, eles são mais associados à questão, são mais sensíveis à taxa de juros, por exemplo, os papéis de varejo, de construção, né? E a verdade é que a economia brasileira teve uma degradação muito grande dos últimos 6, 7 meses para cá, principalmente depois de junho, né? A gente praticamente viveu o ano passado, a mudança de semestre foi muito emblemática. Você vinha nos primeiros 6 meses numa crescente de variáveis econômicas melhorando, fiscais, a questão de um certo otimismo, crescimento para o ano 2021, que justamente a virada do ano, a virada do semestre, foi muito emblemática, porque justamente naquele momento, parece que coincidiu até com o fim do semestre, né? Parecia que existia um Brasil até junho e um Brasil que foi o de junho até dezembro, onde você viu aí uma série de repercussões negativas, muito conflito político, muito ruído interno, a questão da inflação, vários fatores. Então, o que isso traduziu? Isso traduziu que um ambiente de maior risco, o fluxo também de pessoas físicas que estava migrando para a renda variável, ele deu uma cessada e, pelo contrário, começou até a sair, né, através da renda fixa, os juros subiram muito, e com isso você teve aí um ambiente bastante difícil para as small caps, e que continua, né? O ano de 2022 a virada de ano, acho que foi só no calendário, porque o ambiente negativo continua na mesma toada, né? Apesar do dia de ontem ter sido um pouco melhor e o dia de hoje também um pouco mais positivo, mas o ambiente continua bastante tenso para esses papéis, entendeu? Pois é. Agora, deixa eu chamar aqui a grande Débora Oliveira aqui. Agora sim, Débora. Agora eu já estou acompanhando aqui. O nosso pit stop da Fórmula 1 veio rapidinho aqui, já resolveu já os problemas técnicos, então vamos que vamos, Debs. Nosso papo segue por aqui, gente. Olha só, para 2022, o que eu queria falar contigo é sobre small caps, né? Porque, né, já que começou aí com os ativos muito descontados no mercado, quero entender se realmente isso pode estar acontecendo também no setor small caps, assim como a gente vem assistindo, né, com outras grandes companhias. A questão, por exemplo, como eu tinha mencionado, a questão que o setor de small caps, a parte fluxo, quer dizer, a entrada e saída de recursos para esses papéis, ele tem um peso muito grande na formação do preço das ações. Claro que em todas as ações acontece isso, mas, por exemplo, a gente fala o seguinte: o small caps é
é o último setor a começar a subir e é o primeiro, infelizmente, quando começa a cair. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que esse ambiente, por exemplo, do ano 2022, ainda temos ainda o lado político, ainda que é uma questão que a gente sabe que está trazendo e vai trazer ruídos para os mercados. Então, o que a gente vê é que realmente as teses de investimento em papéis de menor liquidez, elas estão sendo muito penalizadas. Assim, não que as empresas tenham mudado muito o seu fundamento, mas como o mercado vê essas empresas, mudou da água para o vinho, né? Você tem aí uma série de empresas, principalmente, lembrar que o ano de 2021, até mais ou menos a janela de julho ali, você teve muitas empresas entrando no mercado, você teve setores novos que não eram tradicionais no mercado, por exemplo, como o setor de tecnologia, muitas empresas ligadas à internet, coisas novas, né? Que o investidor brasileiro não está ainda familiarizado. A gente ouve muito falar de RedTech, quando você fala Apple, Tesla, Google, teses consolidadas lá fora, mas aqui dentro a gente ainda não é uma área que a gente saiba lidar muito bem. Essas empresas, o resultado está muito no futuro, elas apresentam pouco resultado no momento atual. E o que aconteceu? Na hora que você teve essa mudança aí, não foi repentina, mas foi bastante abrupta de cenário, né? A gente lembrar aí que a gente começou 2021 com uma expectativa de taxa de juros fechando o ano passado, né? Na faixa de 6%, 7%, e a gente acabou tendo 10% quase de juros, e com a expectativa que essa taxa continue subindo, você fez com que todos esses fluxos de projeção para essas empresas que ainda são incipientes na Bolsa, né, começando, né, você fez com que todos esses fluxos tivessem uma variação muito grande, porque a gente sabe que quando você vai procurar o valor da empresa, você tenta trazer uma modelagem do que a empresa vai ter de resultado à frente para o momento atual. E eu acho que essa incerteza que está hoje macro, né, macro Brasil, vou até dizer, mais até do que o marco, questão de estrutural global. A questão do incerteza Brasil trouxe uma volatilidade muito grande para essas empresas e, assim, você vê hoje empresas que foram praticamente, assim, a palavra é dizimadas na Bolsa, né? Tem empresa que caiu 75%, 80% no horizonte de 6 meses, né? Claro que tem empresas que mereceram essa queda, mas tem empresas que não mereceram. E é uma questão meio do investidor que talvez tenha entrado com muita sede ao pote nesse tipo de setor e depois teve que sair. E a verdade é que o mercado brasileiro ainda é um mercado só tem uma porta, né? Ou é todo mundo comprando ou é todo mundo vendendo. Não é um mercado que a liquidez tem melhorado, mas não é um mercado que tem uma liquidez, por exemplo, parecida com o mercado americano. E aí o que acontece? Na hora que todo mundo quer sair, a porta é sempre pequena, né? E a porta hoje está pequena. E tem mais venda do que compra no momento, né? Bastante mais, para falar a verdade. Pois é. Pois é. Ô, Debs, tem pergunta aqui do nosso chat aqui pro Gustavo. Gustavo, inclusive, ó, a regra da casa é muito simples, viu? O pessoal manda as perguntas aqui pra gente no chat, as perguntas que quiserem, a gente vai fazendo pra vocês. Tem total liberdade pra falar, se manjam ou não do assunto, porque a gente sabe que a economia é muito grande, muito vasta, enfim. Então, pode ficar tranquilo mesmo, para ser um papo bem descontraído mesmo, uma ponte com o pessoal de casa. O Thiago Moura perguntou aqui, Gustavo, o que está acontecendo com a Positivo, né? POSI 3? A empresa dá lucro, é pouco alavancada e já caiu mais de 20% só essa semana. Você tem alguma opinião sobre esse case, Gustavo? Eu acho que vem muito na linha que eu estava falando. Se você pegar a Positivo, eu vou te dar, quer dizer, não vou pontuar o nome das empresas, mas você vai pegar aí mais ou menos umas 10, 15 empresas parecidas com o porte parecido com a Positivo, que tem tendo uma queda de 10, 15, 20% essa semana, entendeu? Eu continuo acreditando que esses fatores são muito mais técnicos, mais questões relacionadas a como o mercado está posicionado nessas empresas,
e do que realmente alguma coisa relativa a positivo. Por exemplo, a positivo, eu não sou um especialista no setor de tech, nem na positivo, mas, por exemplo, a positivo teve algumas notícias positivas, a positivo teve algumas notícias positivas, né, ao longo das últimas semanas e meses, com a questão das urnas eletrônicas, com alguns outros fatores, que teoricamente fizeram com que a empresa tivesse até um cenário à frente melhor. Mas o que acontece? O posicionamento dos investidores não está ajudando a categoria desses papéis. Então, no momento atual, falar em termos de fundamento dessas empresas fica muito difícil, porque ou você acredita ou você não acredita, porque questão de preço no momento atual, ela está muito formada entre esse embate, entre compradores e vendedores. E eu acho que ainda não existe esse equilíbrio. A gente não conseguiu equilibrar esse fluxo de saída da renda variável para a renda fixa, que ficou bastante atrativa com o aumento dos juros que a gente teve atualmente, né? Então, assim, o que você vê ainda é que o mercado, como você falou no começo, sobe um pouquinho e depois 3 dias de pancada. Ou seja, isso mostra que as forças não ainda conseguiram se achar o preço desses papéis, apesar de quedas bastante expressivas, né? Onde isso vai se dar, é quase impossível dizer, entendeu? Acho que quem quiser falar por exemplo, vamos dar um papel aqui que está com oscilação gigantesca, é o Banco Inter, por exemplo. Hoje sobe 15%, ontem ele caiu 10%, ao longo da semana começou a segunda caindo 15%. O Banco Inter, ele não teve nada que mudasse do fundamento dele ao longo dessa semana, que ele na segunda-feira ele valesse 15% a menos, na terça-feira ele valesse 10% a mais, hoje está valendo 15% a mais, e ontem... Então, assim, são fatores estritamente técnicos, onde ainda você tem uma força vendedora muito grande por parte de fundos, multimercados e fundos de ações, que estavam bastante alocados nessas teses de investimentos, e ainda não se equilibrou. E o investidor pessoa física, muito fomentado aí pela essa questão do agente autônomo, né? Ele também não está preparado. A gente sempre fala que o investidor do Brasil está preparado para risco, né? Ele está preparado para risco quando a bolsa está subindo. Mas quando cai, ele nunca está preparado. E o que a gente vê é que quando começa a ter prejuízo, a corrida é sempre grande. E como eu falo, a porta para esses papéis de menor liquidez, ela é curta. Então, a pessoa tem que estar disposta a entender que você pode ter resultados bastante expressivos, mas as oscilações são relevantes. E aí você tem que compor uma carteira onde você fique confortável com isso, porque senão você vai acabar saindo, ou então vai ficar desconfortável com os ativos no pior momento, que geralmente é perto do pior preço também, né? Exatamente. Agora, Gustavo, eu queria te perguntar um pouco como é que você tem olhado, como é que vocês têm olhado o risco dos ativos, né? Por exemplo, se vocês tiverem que fazer uma opção entre empresas consolidadas e baratas e companhias de menor porte com grande upside, com quem que você ficaria, né? Que isso é uma discussão, inclusive, que o mercado tem para todo gosto. Qual que seria a opção de vocês aí, pelo menos nesse momento, para o mercado tão arriscado igual está hoje, né? Como eu estava falando anteriormente aqui, né? Eu acho que a melhor... Como é que tem uma frase que dizem que a diversificação é o último almoço grátis do mundo, né? E você pode ter uma diversificação entre a classe de investimentos, por exemplo, você deve ter uma diversificação entre renda fixa, renda variável, talvez entre moedas, dependendo do padrão do investidor, da sofisticação dele. Hoje fica muito mais fácil, mas dentro da renda variável, você também tem que entender que existem diversas classes de ativos. Como eu ressaltei desde o começo, o investidor em ativos de menor liquidez, de menor porte, ele está sujeito a um risco maior. Mas, assim, então o que você tem que fazer? Porque eu acredito que seja uma boa técnica para esse tipo de investimento. Você deve também fazer uma alocação dentro do mercado de renda variável em determinados tipos de setores. Por exemplo, não é porque você gosta de positivo, por exemplo, o rapaz deu o nome aqui, que você precisa botar todo o seu patrimônio positivo. Você tem outros ativos que também têm um padrão interessante. E a verdade é que os cenários que o mercado vai trazendo para você,
entender o que é o futuro é praticamente impossível. Aliás, essa missão de entender futuro, quem fala que entende, eu acho que no mínimo está sendo um pouco leviano, porque não se entende. O que você tem que fazer é se preparar para o futuro, preparar de caminhoneira. Que você trace uma estratégia dentro da sua carteira de renda variável, onde você tem um componente câmbio, onde você tem um componente juros, onde você tem um componente inflação, onde você tem um componente interno ou externo, e você vai moldando esse quebra-cabeça de uma maneira que, independente do que acontecer na frente, a sua carteira tem aqueles papéis que vão ser os papéis que vamos dizer assim, que são bons para um determinado setor, um bom para uma determinada variável, mas assim, e os defensivos. E aí onde você vai tentando traçar um cenário que o importante é não se ela ter a rentabilidade de curto prazo. Você tem que entender que uma carteira ela tem que ser montada olhando um horizonte de médio e longo prazo. E quando você olha esse horizonte médio e longo prazo, você vai tentar... É como se você fosse montar um time de futebol. Não dá para ter 11 Neymars no time. Quer dizer, se você tiver 11 atacantes, você pode fazer muito gol, mas você não, a sua defesa vai ficar lá, vai tomar muito gol também. Então, assim, você vai pegar um papel com um perfil um pouco mais agressivo, mas vai botar um outro papel também com perfil defensivo também, não. Defensivo no sentido que pode ser um papel com a ligação mais a dólar, ou então um papel com a utility, que é setor elétrico, ou então setor de seguros, e você vai compondo essa carteira de uma maneira que você consiga esse equilíbrio, entendeu? Então, assim, eu, apesar particularmente do meu perfil como investidor ser um perfil mais agressivo, gostar mais desses papéis, até pelas as teses assim, que são mais desafiadoras, mas, assim, eu não indico a ninguém você montar uma carteira só com esse tipo de ativo, né? Você tem que olhar, um país que tem uma incerteza gigantesca como é o Brasil, né? Você tem que fazer uma carteira onde você tem um componente, principalmente global. A gente viu que infelizmente, nos últimos 5, 6 anos, o mundo foi muito melhor do que o Brasil, então os papéis ligados à economia global tiveram um desempenho melhor do que os papéis ligados à economia interna. Então você vai montando como disse, esse quebra-cabeça, de uma maneira que você consiga ter uma carteira que ela vai razoavelmente bem em vários cenários. Não vai otimamente bem em um cenário, mas ela também não vai pessimamente bem em um cenário. De uma maneira que você consiga transitar aí nessas... que o mercado de renda variável não é fácil. É isso aí. A gente vê... você está sempre desafiando. Você não... A volatilidade que a gente está vendo aí desde de novembro, dezembro e janeiro, a verdade é que eu acho que pouca gente estava esperando que a gente chegasse em níveis tão baixos de preço, mas a gente chegou. E, assim, quem não tiver uma carteira montada para transitar nesses cenários, o que acontece? Ele vai ficar no meio do caminho. E é isso que o investidor não pode fazer. Ele não pode... ele não está no cassino, ele não pode pegar todas as suas fichinhas, botar no preto ou no vermelho. Porque se você botar no vermelho e sair preto, você está fora. E você não pode ficar fora do jogo. Não é que fora do jogo, você não pode ficar fora do investimento, porque aquilo ali são suas reservas, é o seu recurso que você está olhando para frente, com aposentadoria, para um investimento na educação do seu filho, ou uma complementação de renda. E se você está se movimentando de uma maneira a preservar esse capital, você não pode realmente se dar o luxo de fazer, não é maluquice, mas fazer investimentos do perfil de uma alocação única, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui, Gustavo, no nosso chat, do Flávio Muniz. Ele pede o seguinte, mais ou menos o que a gente até já está conversando. Ele diz assim, tem como perguntar para ele se existe algum segmento de ativos, small caps, mais resilientes para 2022? Olha, depende muito. A questão é a seguinte, resiliente quer dizer que você precisa saber qual o cenário que você tem em 2022. E aí que está a questão. A questão do investimento, ele tem uma questão muito particular. Quer dizer, as premissas que você vai fazer o investimento, elas vão depender de como a pessoa que está fazendo o investimento, ele está enxergando o ambiente. Por exemplo, se você pegar o cenário de 2022, tem gente que fala que o cenário a situação hoje é tão ruim, tão negativa,
que o que pode acontecer em 2022 pode ser até surpreendentemente positivo. Então, você tenderia a fazer uma alocação um pouco mais agressiva. E tem gente que fala, não, olha, a situação nem começou a piorar. Aí você tem que ficar com um cenário mais conservador. A questão da categoria do small cap tem que ser entendida que ela não é uma categoria de ações. Você tem small cap de varejo, você tem small cap de petróleo, você tem small cap de energia elétrica. Então, você tem uma série de papéis, porque só, assim, dentro desses setores, provavelmente você vai ver que a volatilidade desses papéis com menor liquidez, por exemplo, a volatilidade numa loja Renner é menor do que uma volatilidade de uma Marisa, uma loja Marisa. Por quê? Porque a loja Renner já tem um histórico de resultado, tem um benchmark de comportamento que é mais bem reconhecido pelo mercado. A outra não, a outra está se provando ainda, né? Então, é esse que é mais ou menos a estrutura. Por isso que eu estou dizendo, quer dizer assim, e o setor de small cap, ele necessariamente requer do investidor uma proximidade do que está acontecendo dentro da empresa, porque essas teses, elas podem ser muito rentáveis se derem certo, mas elas também podem dar em nada, porque, como eu te disse, são empresas, geralmente, que estão começando, não é que começando no mercado, mas assim, ainda não se provaram em relação ao investidor ainda. Então, você tem que ter muita atenção, você tem que estar realmente acompanhando muito de perto, para você não entrar no barco furado, entendeu? Então, isso também é importante olhar. Agora, resiliência em termos de qual a empresa que vai ter, não dá para dizer qual vai ter. Depende muito, como eu falei, do cenário que você achar. Se você achar que o cenário é muito ruim, eu acreditaria que seria melhor até sair desses papéis, porque realmente são onde o mar vai ficar mais turbulento, né? Exatamente. Agora, Gustavo, tem uma outra pergunta aqui do chat, bastante pergunta, inclusive, do chat aqui, muita gente elogiando também. Você tem vários fãs agora, viu, Gustavo? Muita gente aqui mandando. Esse cara é muito fera e tal, os pessoal adorando aqui o nosso papo. O Felipe Dias. Deve ser meus amigos. Mandando... Imagina. O Felipe Dias Alves aqui mandando, boa tarde, Rafael e Débora. Pensando nesse comentário sobre a corrida das pessoas nos cenários de perdas, ele vê empresas como a Lavi ou JHSF num bom momento para aportes? Você fala aportes de aumentar tanto a Lavi quanto a JHSF são duas empresas que fazem parte daquele cenário que eu estava falando. Claro que no caso da Lavi e da JHSF tem uma questão estrutural, que é a questão elas são construtoras, né? Então, o aumento da taxa de juros e a expectativa que como isso vai impactar, principalmente a parte de financiamento para novas residências, que é muito relevante no caso de quem quer comprar uma casa nova, 90% das pessoas vão comprar usando algum tipo de financiamento, né? Então, por exemplo, no caso do setorial ali, ele está muito impactado realmente a surpresa que a gente teve nessa corrida de taxa de juros, né? Ao mesmo tempo que a gente teve uma surpresa positiva quando a gente chegou com aquele juros de 2,5%, tudo bem que naquele momento de 2,5% acho que ninguém nem pensava em nada, era o auge do Covid, mas agora a gente está no oposto. Mas, por exemplo, são dois papéis que têm um track record muito forte em termos de reputação dentro do setor deles. Então, são duas empresas que, vamos pensar o seguinte, se o Brasil não acabar, essa hipótese nunca pode ser tirada de cenário, né? Se o Brasil não acabar, elas estão realmente com preços muito baixos. Agora, isso não quer dizer que preço muito baixo, não quer dizer que não possa ficar preço mais baixo ainda. Então, talvez o que ele tenha falado aí dos aportes, que isso realmente é uma estratégia muito boa para você, quem investe em papéis de menor liquidez, você nunca querer acertar o fundo de uma ação, porque é quase impossível. Na verdade, você vai ter uma pessoa que vai comprar na mínima, só aquele negócio que vai existir. Os outros negócios realmente vão ser ao longo de uma trajetória onde o papel vai estar se desvalorizando e você vai estar olhando os fundamentos da empresa e entendendo que se esse movimento que as ações estão tendo de desvalorização, eles estão desproporcionais em relação a como a empresa está indo no lado operacional. Se ela está vendendo, se está conseguindo entregar, apesar de um cenário difícil, que a gente está vendo que o setorial como para de construção é complicado,
mas ainda as empresas estão tendo bom desempenho na área comercial. Agora, quando a gente vai conseguir ter essa reversão de humor de mercado, realmente é muito difícil. E lembrar que o setor de construção, como é um setor de ciclo longo, geralmente a gente, quando fala que você vai construir alguma coisa, você está falando de um investimento para 3 anos e meio, e lembrar que 3 anos e meio no Brasil parece uma eternidade, né? Parece décadas de um país desenvolvido, a gente aqui em 3 anos e meio pode acontecer tudo. Então, o setor de construção ele acaba ainda tendo mais esse contratempo. Quando a incerteza, a turbulência aumenta, as pessoas descontam muito mais esses papéis. A gente está vendo, eu acho que o setorial, acho que o grande destaque negativo de 2021 foi o setor de construção, e esse 2022, como eu falei, apesar da virada do ano calendário, não mudou muito o humor das pessoas, ou seja, as vendas continuam pesadas no setor ainda. Perfeito, então. Tem bastante pergunta aqui ainda. Tem mais, a próxima pergunta aqui, eu não sei se você olha para esses papéis, mas o Antônio Carlos, ele pergunta assim, Via e Magalu, estão mesmo falidas? Ele já está colocando que elas estão falidas aí. Não, ele já decretou. Não, ele já decretou. Aí que, você vê como é que os movimentos de mercado acabam trazendo certas deduções que estão longe da realidade, né? Eu não vou nem falar, a Via Varejo teve um problema mais complicado por causa da questão trabalhista, que ela teve que fazer umas provisões pesadas, né? Mas operacionalmente ela está muito tranquila também. Essas empresas aproveitaram muito bem também a janela de mercado que você teve aí até agosto, que eu falei, para se capitalizarem, né? A Magazine Luiza fez o follow-on, que a gente chama oferta de ações, para poder gerar caixa para novas aquisições, para poder expandir outros negócios. A Via Varejo também conseguiu fazer essa operação, ou seja, do ponto de vista de estrutura, elas estão muito bem. A questão da Magazine Luiza e da Via Varejo também tem muito a ver com a questão setorial. Assim, o que aconteceu em 2021 foi meio o reverso da moeda de 2020. 2020 você teve essas empresas de vendas online, de internet, com um apelo muito grande de compra, né, de investimento. Por quê? Porque todo mundo ficou em casa, em lockdown, e aí todo mundo gastava, descobrimos que a gente podia pedir comida em casa, a gente podia comprar, muita gente que não comprava na internet começou a comprar, você agregou muito para o público de pessoas que compram online. Só que, ao longo de 2021, você foi vendo que, apesar desse público gigante que entrou no setor, a competição no setor, eu acho que talvez o setor mais competitivo que você tenha na economia é o varejo online. Ali a briga é de cachorro grande e as margens são muito apertadas. Todas as empresas são muito boas. O problema é esse. Você tem aí 4 empresas dividindo, Mercado Livre, Americanas, a Magazine Luiza, a própria Via Varejo, que tem uma questão também um pouco mais física, mas são todas empresas muito boas. Então, o que acontece? É todo mundo muito bom brigando com todo mundo muito bom. E todo mundo ficou com muito caixa. Então, assim, as empresas elas estão muito agressivas na sua estratégia comercial, ou seja, o mercado meio que antecipou ao longo dos últimos meses um ambiente bastante forte de competição e queda de margem para essas empresas. Então, a gente viu, por exemplo, a Magazine Luiza ter caído, acho que ao longo do ano passado, chegou a cair quase 78%, né? Ao longo do ano. Se você pegar da máxima que ela atingiu em relação à mínima que ela teve, você teve mais de 80% de correção. Se você pegasse em termos... Esse tipo de movimento de preço, talvez levaria até a uma especulação, como ele falou, especulação no sentido que totalmente errada, mas assim, uma empresa que viu o seu preço dividir por 4, né, 3 vezes, mais de 3 vezes, você poderia pensar, alguma coisa está errada da parte financeira dela. Mas não, eu acho que o que estava mais errado é como o mercado enxergava essas empresas. Infelizmente, talvez enxergava com muito otimismo, né? E hoje está se ajustando. Mas, assim, lembrar que o mercado ele nunca vai atingir o equilíbrio. Ele vai estar sempre transitando entre o otimismo extremo e o pessimismo extremo. Então, talvez a gente esteja no momento mais perto do pessimismo, não sei se é extremo, mas um pessimismo bastante elevado, né? Exatamente, exatamente. Bom, trazendo agora mais pergunta aqui pra gente, ó.
Bom, aí o pessoal estava falando sobre alta certa na bolsa aqui. Aqui, ó, achei aqui. A Rita. Débora, tem por gentileza como perguntar a ele se ele tem alguma opinião sobre Neogrid? A Rita perguntou e o Luiz Antônio também perguntou aqui para a gente. Você tem alguma opinião sobre Neogrid aí no seu radar, Gustavo? Eu não sou um especialista em determinados tipos de ação. Eu sou muito mais um generalista, né? Mas vamos dizer o seguinte, o que você vê com a Neogrid? Ela faz parte daquela safra das empresas que vieram ao mercado dentro daquele foco de crescimento tecnológico, internet, novos mercados, muita gente, serviços financeiros através da internet, super plataforma, N histórias foram contadas ao longo dos últimos 6, 7 meses de como o mundo estaria caminhando para um ambiente muito mais digital. E o que a gente viu na verdade, a Neogrid já faz parte sei lá, tem umas 10 empresas parecidas com ela, assim, que elas nem conseguiram mostrar o que elas vieram fazer, coitadas. Assim, coitadas mesmo, porque ela entrou num ambiente, depois apanhou tanto que eu acho que as pessoas que estão lá dentro fazendo o gerenciamento, se você perguntar por que o preço dela está nisso aí, ele não vai nem saber explicar, porque ele fala assim, olha, a gente está aqui tocando a nossa estratégia, a gente, quando foi fazer um IPO, a gente tinha um business plan, tinha um plano de negócio, a gente deu sequência a esse negócio, vários desses planos de negócio estão caminhando muito bem, mas a cotação parece que está descorrelacionada, né? Isso não é, infelizmente, fator só da Neogrid. Agora, como eu disse, para quem gosta de ações de menor porte, tem que conhecer a empresa, tem que ter um pouco mais de trabalho, você tem que acompanhar resultados trimestrais, você tem que acompanhar a divulgação dos resultados da empresa, porque é assim que você vai ter segurança no seu investimento, para você saber o seguinte, a Neogrid estava 4, agora está custando 3. Eu não estou falando especificamente da Neogrid, mas vamos dizer o seguinte, que está 4, está custando 3, agora está custando 2. O que eu faço? Eu tento aumentar um pouquinho mais, porque eu sei que a empresa está bem, ou eu fazer o quê? Eu assumo o prejuízo e vou embora. Só quem vai poder dizer isso quem está acompanhando, fazendo esse investimento. Por quê? Você vai ter que entender que as premissas que você falou, porque eu comprei Neogrid, por quê? Porque era isso, isso e isso. Alguma coisa mudou? Não, nada mudou. Então, eu acho que se você comprou uma empresa por tais motivos, ela estava 4 e ela continua com os mesmos motivos e está 2, eu acho que a ideia é que você, em vez de vender, você compra um pouco mais. Não precisa ser tudo de uma vez, mas que você, em vez de estar se desfazendo do seu portfólio, você até aumente. Agora, precisa acompanhar. A gente viu aí aquela safra, que eu sou um pouco mais velho de mercado, né? A gente o mercado tem muito dos seus ciclos, né? A gente já viu, por exemplo, um ciclo de IPO desse muito forte, que foi em 2007, antes da crise do subprime. E lá sim, e antes ainda, quem é mais velho do que eu ainda, você vai pegar o ciclo do mercado de 1995, 1996, até nos anos 80, os anos 70. Então, sempre vão existir aquelas empresas que vão mudar o mundo. E aí depois o mundo muda, mas elas não mudam junto, e essas empresas somem. Então, eu acho que essa uma preocupação muito grande que o investidor que investe em empresas de menor liquidez tem que ter. Ele tem que estar sempre próximo do que está acontecendo com a empresa e não se deixar levar por uma euforia, porque é o seguinte, às vezes os investimentos, eles vão virar zero mesmo. Tem empresa que vai sumir, que não vai existir. Então, se você concentrar muito nessa empresa e você realmente não tiver o conhecimento necessário, você pode tomar um prejuízo bastante relevante, né? E não é essa a ideia, né? Quer dizer, claro que ninguém que entra em mercado entra para perder, mas a gente perde também. Mas, assim, onde se ganha tem que ser maior do que onde se perde, né? Com toda certeza. Tem só para poder a gente encerrando aqui para o nosso finalzinho, só mais uma pergunta aqui do pessoal do chat. O Rock está falando o seguinte, tem como perguntar para ele se uma carteira diversificada de uma pessoa física no atual cenário com queda de 5%, né, de rentabilidade, com menos 5% de rentabilidade, é possível dimensionar como aceitável? Sim, depende do aceitável, depende de quanto essa carteira está... Assim, tem muitas pessoas que falam a respeito de filosofia de investimento,
E uma coisa que eu sempre falo que é a seguinte, você está conseguindo dormir com sua carteira? Quer dizer, você deita na cama e você sabe que o momento, por exemplo, a gente está falando, o momento, não vou dizer, o momento não é dos melhores, a gente já tem, infelizmente. Então, mas você vai dormir, você passa lá, fica em claro pensando naquele investimento que eu fiz, pelo amor de Deus, hoje fechou mal, amanhã vai fechar pior ainda, hoje fechou na minha, eu estou ferrado. Aí tem a questão de alavancagem também, né? Eu acho que a alavancagem para investidor, pessoa física, é uma coisa que mortal. A alavancagem seria você estar investindo mais do que o seu patrimônio, por exemplo, né? Então, assim, depende muito do quanto isso está te fazendo mal. Se você não está conseguindo lidar isso bem, você passa o dia inteiro. Geralmente não é todo mundo que trabalha com investimento. Se você é um advogado e não consegue mais ler uma petição porque você está preocupado com o mercado, eu acho que você está do tamanho errado. Então, assim, não é questão só dos 5%. Por exemplo, tem gente que vai com 5% e está achando que é pouco. E tem gente que, se 5%, vai se jogar do prédio. Depende muito do perfil do investidor, quanto ele está alocando no mercado e qual a disposição a risco que ele tem. Aí, outra coisa que é importante também dizer é o seguinte, 5% é hoje, né? A pessoa, quer dizer, esse jogo de investimento, quer dizer, essa história de investir, ela não tem nem começo, nem meio, nem fim. Quer dizer, você não faz isso esperando que em final de janeiro eu quero ter um patrimônio de X mil. Não interessa final de janeiro, porque você não vai morrer em final de janeiro. Quer dizer, eu espero que não, né? Então, assim, a ideia do modelo de investimento é que você faça uma carteira que ao longo do tempo você transite de uma maneira confortável, nunca vai ser sempre difícil, mas de uma forma que você consiga ter suas atividades normais, os prejuízos que essa carteira pode ter não vão fazer bem para você, mas também que não impeçam de você dormir, ou então você seguir até suas atividades normais, entendeu? Eu acho que aquele movimento que a gente teve em Bolsa, sempre que você tem um movimento mais animado para o mercado de capitais, as pessoas entram muito otimistas, é sempre aquela coisa meio... agora eu vou ficar rico, vou ficar milionário. Aí entra realmente, às vezes, num momento positivo, ganha 5%, 10%, 15% num período curto de tempo, aí acha que isso é pro resto da vida, aí depois vai descobrir que não é pro resto da vida, aí vai vir a parte de baixa, aí vai ser 5, 10, 15 de baixa, mas assim, isso é natural da quem vive com isso aqui. Então, é esse o ponto que eu acho que é a imagem que eu quero passar, assim, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Faça a carteira que você se sente confortável, escolha ações de uma forma responsável, entenda o que essas empresas fazem, procure entender um pouco mais sobre o mercado de capitais também, evite dica de amigo, essas coisas que eu acho que nunca dão certo, porque se dica fosse boa, ninguém dava, vendia, né? Então tem essas coisas. Então, e faça essa atividade de investimento uma coisa responsável e séria, entendeu? Não... quem está aqui para brincar ou para jogar, ele vai ver que não vai durar muito tempo. Maravilha. Acho que é isso, né, Rafa? Exatamente, Gustavo. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Top News. Esperamos você mais vezes, viu? E boa sexta-feira aí para ti. Eu que agradeço. Boa sexta-feira para todos aí. Vou ver se o mercado termina positivo, porque com o mercado caindo ninguém merece, né? E chovendo aqui no Rio ainda, né? Então, pior aqui ainda. Também tá. Aqui também está bastante, Gustavo. Tá Fica certo. Tranquilo. Compartilhamos aí também dessa mesma chuva. Obrigada pela tua participação. Tá, Até joia. a próxima. Tchau, Uma boa tchau. tarde para todos aí. Agradeço muitas Pra nós. perguntas, a participação, tá? Um abraço. Até mais. Tchau, Valeu. tchau. Rafa, e é isso. Aparentemente Até mais. vai sim esse Bovespa sextando numa alta, 0,81% de alta agora para o Ibov, 102.380 pontos. Ainda é o varejo aqui, ó, liderando quedas. Amer 3 e Lame 4 agora. Eletrobras em seguida, mas tem sim o bloco de varejo, né, agora, tem dois papéis aqui de elétricas, mas tecnologia também não deixa de aparecer. BID11 segue invicto aqui, ó, 13,5% de alta, olha isso. Pois Depois commodities, que vem segurando aqui esse BOV, dando essa sustentada nessa alta aqui do Ibovespa. No dólar futuro a gente tem queda agora de 0,89% a 5,66. É assim que a gente vai seguindo agora. O dólar à vista já fechou. A gente teve o dólar à vista fechando agora no abaixo de 0,85 a 5,63. É isso. A gente vai, inclusive, conseguir aqui acompanhando
essas últimas notícias para atualizar o pessoal. Certo? Certo, certíssimo então, Débora. Inclusive eu tô vendo aqui uma briga danada. Não sei nem se a gente pode colocar essa música aqui no ar, mas você sabe a música que eu vou cantar para eles, né? All You Need Is Love, entendeu? Então, por favor, gente, para de brigar. O John Lennon já falava, entendeu? Alô, o pessoal tá brigando. Não briguem, entendeu? Não precisa dar a mão pro outro, mas não briguem, gente. Vamos junto nessa, entendeu? Então, o pessoal tá brigando aqui, tá briga de currículo aqui no chat, um negócio de maluco. Então, pelo amor de Deus, gente, para de brigar. Então, é sexta-feira, o mercado tá bem. Olha como é que o mercado tá bem, entendeu? Se fosse um mercado em dia de queda, eu falaria que pode brigar à vontade, mas hoje o mercado tá bem, tá todo mundo... Ó, tirando o pessoal de varejo, ali, né, Mer 3, Lame 4, né, ali caindo, o resto do pessoal já deve estar feliz, né, ali BID 11, né, 3, mandem aí a carteira de vocês. Vocês estão felizes hoje? A carteira de vocês está no positivo? É raro esses dias, viu? É raro ter dia com carteira no positivo, não é não, Débora? É difícil. Então, pelo amor de Deus, gente, parem de brigar. Rafa. Oi. Na hora da gente bater um papo com ele, o senhor Nicolas Mirola, que está aqui, analista CNPI de ações lá, analista CNPI de ações e fundos da Inversa. Agora sim. Eu tô querendo comer o nome dele o tempo inteiro aqui, né? Nicolas, seja bem-vindo aqui à BMC. É sexta-feira, sextou, a gente vai ficando Muito obrigado. A gente já tá um pouco mais na lentidão. Já vai bugando aqui a cabeça no final das contas, né? Pelo menos o Ibovespa hoje está ajudando a gente, por enquanto, a não bugar tanto. Boa tarde. Vou te falar que acontece o mesmo comigo hoje dia bem corrido, então final do diazinho já vai, depois de uma semana difícil como essa, acredito que não só para a gente aqui, mas para todos, né? Bastante comunicação, bastante explicação para poder tentar tranquilizar um pouco o investidor durante esse momento que a gente sabe que é difícil. Mas antes de mais nada, antes de começar a falar, só quero agradecer o convite e espero conseguir ajudar o pessoal aí a pelo menos sanar um pouquinho das dúvidas e poder dar um brilho de esperança no fim do túnel. Vamos lá, sempre tem uma luz no fim do túnel, né? Nicolas, quero começar falando contigo sobre commodities. A gente tem acompanhado aqui, inclusive nos últimos pregões, a valorização tanto de minério de ferro como do petróleo. Petróleo com um pouco mais de volatilidade, hoje mesmo passou boa parte do dia em alta, virou um pouquinho para queda já agora no final do dia. Mas mesmo em dias de alta como ontem, por exemplo, o setor ficou inteiro descolado dessa alta da commodity lá fora. No setor de minério de ferro isso também chegou a acontecer. Hoje o minério até que está acompanhando essa alta, né, da commodity. O que, na tua opinião, explicaria essa questão, né, de quando a gente ter alta aí da commodity, talvez aqui dentro a gente não conseguir acompanhar os setores que normalmente são bem impactados com essa, claro, né, por essa valorização ou não da commodity lá fora, né? Onde que está então aí onde que está o X da questão, né? E em relação a petróleo e também a minério de ferro, eu queria que a gente pudesse comentar um pouquinho sobre questões de demanda. A gente está vendo tudo isso que está acontecendo agora, né, relacionado lá no lá no Cazaquistão. Isso, Emirados agora apareceu. Lá nos Emirados. Isso. Então, assim, além disso, para o lado do minério de ferro, existe sim uma boa perspectiva para 2022 relacionado à demanda lá na China. Né? Então, assim, olhando para esse cenário, olhando para o que a gente tem agora, mesmo quando a gente está descolado lá de fora, quando tem alto ou baixo, o que esperar desse setor de commodities aqui no Brasil? Tá, vamos lá. Eu acho que, respondendo de forma bem breve o que você falou primeiramente, por que esses segmentos se comportam diferentes, etc., que eu acho que o grande erro aqui é a gente tratar commodities de uma forma como uma coisa só, né? A gente sabe que commodities é um mercado inteiro, com diversas particularidades, e a gente tem que tratar cada uma das coisas, cada uma das posições de forma diferenciada, e por isso que elas se comportam de forma diferenciada. Cada empresa, tem empresas que atendem demandas internas, empresas que atendem demandas externas, empresas que são direcionadas a uma commodity que está em alta, outras que a commodity está em baixa, apesar do ciclo como um todo. Quando a gente fala commodity, ainda está muito bem, né? Ainda temos preços subindo, etc. A gente não pode generalizar, então eu acho que o comportamento e a forma de se expor nesse segmento é muito difícil justamente pela imprevisibilidade desses preços, como eles vão se comportar, as ofertas e as demandas, eles vão mudando muito rápido, é
é um segmento muito dinâmico e por isso que eu gosto tanto. Tá? O que eu tenho a falar um pouco sobre o segmento e que eu venho falando ao longo desse segmento é que eu tive a felicidade, tá, de participar aqui do programa ao longo do ano de 2021 algumas vezes e ao longo do ano de 2021 eu vinha falando que esse era o carro-chefe, esse era onde a maioria das pessoas deveriam estar, porque a gente encontrava uma série de fatores que traziam como pontos positivíssimos para o investidor em se expor, ou seja, receita dolarizada, né, em grande parte delas. A gente tem um segmento mais resiliente, estruturalmente menos alavancado, e a gente tem a independência do cenário interno na maioria dessas empresas. Assim, vai falar independência? Não é dessa forma. Tá bom, não é dessa forma, mas a gente tem uma dependência menor, por assim dizer. Então a gente tem esses fatores como preponderantes para a gente, ao longo de na verdade, desde o fim de 2020, a gente desde o segundo semestre de 2020 já vinha se expondo em commodity de forma bem pesada e cá estamos até então e continua sendo onde a gente acredita ter maior relação risco-retorno positiva. Por quê? Como você disse, 2021 não foi um ano explosivo, né? Não foi um ano em que se a pessoa comprou e manteve, ela não multiplicou seu patrimônio muitas vezes, mas ela preservou o patrimônio. E como já o bom velhinho Warren Buffett dizia, né? Regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, não se esqueça da primeira. Então, eu acho que melhor do que exato, melhor do que não perder, não ganhar dinheiro nessa hora é não perdê-lo. E para 2022, a gente ainda tem muita turbulência, a gente ainda tem muita incerteza. Então, são essas características que eu falei anteriormente, são características que nos fazem ver. Será que estar tão dependente do cenário externo nesse momento é tão interessante? Acho que não. Tá? Então, as demandas externas são muito animadoras e alguns segmentos especificamente, que você já pontuou alguns deles, que a gente pode comentar, pode se aprofundar, me animam. Falando, não sei se você quer fazer uma outra pergunta, eu estou me estendendo bastante, mas falando especificamente do petróleo e do minério de ferro que você tinha comentado lá atrás, minério de ferro especificamente, você bateu no ponto certo, né? A China, ao longo do ano de 2021, ela se preparou ali para poder consumir o minério de ferro nesse momento. Ela se preparou, ela restringiu ali algumas das siderúrgicas, a produção dessas siderúrgicas, fez com que o preço do minério de ferro caísse bastante, conseguiu reestocar bastante essas suas siderúrgicas para se preparar para um grande evento. Esse grande evento são as Olimpíadas de Inverno, que vão acabar em fevereiro. Acabando em fevereiro, a gente tem uma restabilização, acredito eu, que toda a produção siderúrgica do país. E aí sim é que a gente pode ver, inclusive, esse crescimento da China, essa volta da China um pouco mais evidente, que a gente ainda consegue ver quem é relacionado, quem estuda o mercado, quem está olhando o dia a dia, consegue enxergar através de comentários de uma ou de outra pessoa, mas isso não está tão evidente, não está nos jornais. E a gente pode ver isso sim a partir de fevereiro. Então, essa questão do ciclo, né? Enquanto a gente tem aqui, por exemplo, os Estados Unidos fazendo tapering, fazendo medidas secando a sua economia, a gente tem aqui a China inundando a sua economia de dinheiro para poder gerar esse crescimento tão esperado e tão desejado. Tá? Então, acho que é por isso que a Vale, especificamente, você comentou da Vale, tem se comportado tão bem ao longo dessas últimas semanas aí, apesar dela já ter atingido patamares maiores de preço. Mas se você for olhar a Vale, por exemplo, em relação aos pares, a australiana, por exemplo, algumas outras grandes empresas, elas já estão bem mais à frente nas cotações, elas já voltaram às suas máximas quase. Então, a gente pode ver o mesmo acontecer, quem sabe, aí com a nossa também. Show de bola, ô Nicolas. Agora, o pessoal aqui do chat, ô Débora, mandaram um desafio para mim. O Miss TV falou que ia mandar 3 tickers, aqui, ó, tava lendo agora aqui, que nem o Nicolas iria conhecer, CCJ, UEC e LGO.
Essas três, inclusive, olha só como é que você se deu mal, Misto TV. Essas três empresas são dos Estados Unidos, né? Elas estão listadas lá nos Estados Unidos, Nasdaq, enfim. E eu sei delas, por quê? Porque a gente teve que estudar para fazer o apanhado da história lá do Cazaquistão. Né? E no Cazaquistão, para quem não sabe, é produtor de 40% do urânio do mundo, né? Um dos maiores produtores de urânio do mundo. O UEC é Uranium Energy Company, uma das empresas lá dos Estados Unidos que está subindo, porque o urânio disparou. CCJ também é uma das empresas disso. E LGO é concorrente delas, que é a Largo Company, que fica lá no Canadá, mas está listada nos Estados Unidos. Então, tá aí os 3 tickers. Toma, TV, agora você está me devendo um outro Bauru quando eu te encontrar em Santos, tá certo? Um beijo aí pra você. Agora, ô Nicolas, deixa eu bater um papo com você agora sobre os bancos, né? A gente tem visto hoje aí, por exemplo, uma movimentação bastante interessante sobre o Banco Inter, né? BID11 subindo 13,95% e também a gente tem algumas outras movimentações interessantes no dia, por exemplo, Modal. Modal subindo mais de 40% depois da compra pela XP, né? Ou seja, a gente tem esse cenário de bancos digitais chamando bastante atenção, né, ultimamente. Você acha que a visão do mercado nesse momento é justamente mais favorável aos bancos digitais do que bancos mais conservadores, enfim, dos que os grandes bancos? Ou você acha que é mais geralzão mesmo, todo mundo vai querer ir para a praia de bancos porque todo mundo precisa de dinheiro a qualquer momento? Olha, favorável, eu não diria, até porque muitos deles já caíram aí, se a gente for pegar desde das suas máximas históricas, mais 50%, né? Talvez todos eles mais do que 50%. Então, não posso falar que foram mais favoráveis. Enquanto isso, os grandes bancões conseguiram resistir bastante e protegeram muito mais o patrimônio dos investidores. Mas são, por exemplo, a questão do BID especificamente, né? É um banco que acredito que é promissor, sim, tem qualidade de serviço, tem etc. Mas, é claro, está num momento muito diferente dos outros grandes, tá? E por isso que eles são os meus favoritos nesse momento. Um momento de incerteza, onde a grande parte do valor desses bancos menores, desses bancos digitais, está no futuro. E, consequentemente, se eles estão no futuro, qualquer movimentação nas taxas de juros, como a gente viu agora, machucam muito as cotações. Enquanto os grandes bancos, não. O grande valor que ele tem a agregar está em prazos mais curtos. Consequentemente, esses aumentos não prejudicam, quanto podem, inclusive, em determinados momentos, por causa de spread, de crédito, etc., beneficiar. Então, acho que, apesar da movimentação de hoje, que foi por um fator específico, né? A gente sabe que tem um player muito grande no mercado que tem Banco Inter, que fez... ontem o Banco Inter entrou em leilão por conta desse block trade que aconteceu. A gente sabe que essa movimentação é bem atípica, a gente não pode olhar hoje e generalizar. Ainda acho que os bancões são favoritos para cenários de incerteza e principalmente quando essa incerteza não é só incerteza econômica, é incerteza política, e a gente sabe que aí mesmo que cenário, a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso cenário político, e a gente tem que considerar todas as hipóteses. Por isso que eu tendo a ir para um lado mais conservador, por isso que eu tendo a optar por receita dolarizados, como eu falei anteriormente, tendo a optar por bancos maiores, mais consolidados. E quanto a qualidade dos bancos digitais, eu acho que muitos deles têm muita qualidade, tem muita inovação. O Banco Inter é um deles, um dos meus favoritos, mas o cenário curto-prazista ainda apesar da movimentação de hoje, ainda é conturbado. Tá? Perfeito, perfeito. Então, agora eu queria te perguntar um pouco, Nicolas, sobre sua opinião do setor de seguradoras. Até pediram aqui pra gente, aqui o Careta Tales mandou aqui pra gente, fala sobre seguradoras. Pois é, isso inclusive estava até na nossa pauta. Te perguntar um pouco sua perspectiva para o setor de seguradoras esse ano, né? É um setor geralmente bem conturbado, né? Um setor que a gente sempre vê na bolsa, né? Entre os holofotes. Você acha que 2022 pode ser um ano bom aí para o setor de seguradoras? Como é que você está vendo aí esse setor? Olha, eu diria que não é uma resposta que eu posso te dar tão clara, porque ainda tem algumas incertezas em relação a alguns pontos específicos que são imprevisíveis. Eu não posso controlá-los, consequentemente, eu não posso dar uma informação tão clara. Quando a gente fala de seguros, a gente tem dois grandes segmentos, né, dentro das seguradoras. A gente tem os seguros de automóveis, né, a gente fala aqui de Porto Seguro principalmente, etc., que é onde tem um grande portfólio, é líder. E a gente tem seguro-saúde, onde a gente tem outras empresas e outras operadoras que se destacam.
quando a gente fala de seguro-saúde, o que mexe muito com a cotação, né, dessas empresas são os efeitos da pandemia. Então, por isso que eu falei que é difícil de prever e é por isso que as cotas das seguradoras estão muito machucadas. Se a gente tem uma nova cepa, uma nova pandemia, nova onda ou qualquer outra coisa que cause medo, isso pode mexer com a cota, mesmo que não vá gerar efeito financeiro na companhia, isso mexe com a cota. Talvez a primeira ou a segunda a sofrer ali quando a gente ouve alguma coisa relacionada à pandemia, relacionada a problemas sanitários. E na segunda, a outra esfera, né, que é a questão dos autos, né, seguro alto, nós sofremos de um problema um pouquinho diferente, né, que é o segmento automotivo, oferta e demanda e cadeia de suprimentos. A gente sabe que a gente teve uma quebra na cadeia de suprimentos, talvez a de automóveis seja uma das não sei mais afetadas, mas muito afetadas. Questão dos semicondutores, que foi muito discutida no ano passado, a dependência que a gente tem dos semicondutores, dependência que a gente tenha uma malha logística mais bem estruturada, o preço dos fretes explodindo ao longo de 2020, 2021, 2022 se mantém, os fretes estão altos ainda. Problemas agora mais recentes com tráfego, né, por conta da política, né, por conta das medidas políticas, funcionários públicos fazendo greve, isso reflete também na cadeia logística, em atrasos e etc. Então, por conta disso, que também é pouco previsível, eu acho que os seguros auto também não estão conseguindo desempenhar. Eles são dependentes de que o segmento automotivo ele ande, né? É bom, tudo bem que quando a gente tem aqui, por exemplo, pandemia, tem menos atividade econômica, a gente tem menos sinistro. A gente tem menos sinistro, mas a gente também tem menos crescimento, tem menos carros novos sendo vendidos, a gente tem menos fomento. Então, consequentemente, menos clientes, menos segurados. Tá bom? Então, eu acho que assim, tem duas formas de olhar. A gente tem a forma de olhar pela cotação, acho que essa daí, como eu disse, eu não consigo prever, dar uma definição, uma perspectiva um pouco mais clara de 2022, por conta desses fatores que são muito imprevisíveis. E a gente tem um fator financeiro. Esse sim eu acho que vai ser que pode ser um ano bom sim. Eu acho que financeiramente essas empresas estão sim muito preparadas para passar pelo ano de 2022. Alta da taxa de juros na margem beneficia essas companhias, né? São companhias que captam muito antecipadamente, investem esse dinheiro a taxas normalmente, a taxas básicas, né? A taxas baixas, taxas mais conservadoras, e o aumento da taxa básica faz com que a rentabilidade desse portfólio de investimentos consiga ir muito bem. Então, acho que 2022 pode ser muito bom nessa questão financeira. E, quem sabe, quando ela mostrar esses resultados, as cotações ou quem sabe o mercado vê aí uma melhor perspectiva, que também consegue notar isso um pouco antes. A gente não tem nenhuma notícia ruim relacionada à Covid, não tem melhora na cadeia de distribuição, aí eu acho que pode andar. Então, assim, é difícil de precisar. Eu sei que meu comentário aqui foi super vago, mas eu quero que vocês entendam principalmente o que está influenciando, para que vocês entendam o que vocês precisam estar de olho, para aí sim vocês saberem se vocês vão manter ou não seus investimentos nesse segmento. Eu gosto, tá? Essa que é eu acho que são empresas boas, a gente tem boas seguradoras aqui, sim, apesar do que aconteceu recentemente com algumas delas, do bafafá de alguns anos atrás. A gente tem boas empresas, sim, bem estruturadas, empresas sérias, e eu gosto. Eu acho que num momento de alta de taxa básica de juros, é uma posição, sim, sólida a se ter, tá? Ô, Nicolás, tem uma pergunta aqui que eu não sei se você então seguiria por essa mesma linha de raciocínio. O Felipe, ele pergunta, mas é especificamente sobre uma seguradora. Ele fala assim, ó, foi recomendado, vários analistas vêm recomendando, inclusive, seguradoras desde o ano passado, né, por causa justamente da Selic. Mas como que você justificaria, então, essas quedas de BB Seguridade e Caixa Seguridade, né? Porque é pelo risco de inadimplência, ele pergunta, né? Porque o dividend yield, por exemplo, parece estar bem agradável. Não tem nenhuma explicação tão clara, tão óbvia. Eu acho que é simplesmente porque tem muita coisa boa, barata, e a competição fica realmente difícil, né? A gente tem muita empresa hoje em dia, por exemplo, como eu disse, ao longo de 2021 eu vinha sendo super conservador, né? A nossa visão aqui, né, não só eu, né, como instituição, a gente vinha sendo super conservador porque a gente via a relação risco-retorno
pouco balanceada. Tá? Agora, depois dessas quedas, muitas empresas aí negociando a preços baixíssimos, é difícil saber quem tudo bem que essas empresas aí possam estar baratas sim, mas tem muitas outras que também estão e que têm vantagens competitivas muito mais óbvias, muito mais claras. Então essas dúvidas que deixam o investidor, eu acho que um pouco mais afastado dessas empresas, apesar de dividend yield estar alto, apesar de precificação estar um pouco mais baixa. Tem outras que como eu desenhei aí um outro cenário anteriormente, que é muito mais claro, é muito mais simples de observar. Então vamos por aqui e vamos deixar essa daqui as coisas ficarem um pouco mais claras para elas. Pode ser por isso, tá? Pode ser também por causa de risco político, né? A gente sabe que risco político é muito forte para empresas desses segmentos e pode ser também, mas eu acho que é mais pela essa vertente da clareza. Eu acho que quem vai performar melhor agora se a gente conseguir uma virada, um Ibovespa em 2022 de alta, que como eu acredito, por conta de quão barato a gente está, eu acho que quem sobe primeiro é quem tem vertentes de crescimento mais claras, mais óbvias, mais clareza na sua tese e menos dúvidas. Perfeito. Debs, agora tenho mais perguntas aqui, né? O pessoal mandando aqui. O Henrique Padilha perguntando aqui pra gente se você pode comentar um pouco sua opinião sobre BR33. Você falou agora há pouco sobre o Banco Inter, né, que é um banco que você gosta bastante do case. Tem alguma opinião sobre o IPO de Nubank? Você acompanhou isso daí? Que a gente viu, né, que começou ali no 9, aí disparou, aí agora está no 8, alguma coisa ali, salvo engano, né? Deixa eu até ver de novo aqui quanto é que está. 8,68 nesse momento, R$ 8,68. Então, você acha que teve ali um overhype, né? Foi muito superestimado, ou você acha que faz sentido essa precificação do ativo aí, né, desse IPO, você gosta do case? Dando uma opinião sincera, assim que o IPO começou a ficar um pouco mais evidente, eu mesmo escrevi um relatório chamado 3 razões para não entrar no IPO de Nubank. E eu acho que o principal fator, né, a gente... podem questionar, né? Porque no primeiro dia ali, no segundo dia, a ação subiu 30%. Tá bom que ela tinha dado um desconto de 20% depois do meu relatório, né? Depois do relatório, ele deu um desconto de 20% de cara. Abriu o IPO ali a 9 e pouco, se não me engano, né? Subiu bastante, 30%, depois dali começou a cair. Mas o que acontece? Eu acho que o Nubank, ela é uma empresa muito boa, tá? Não me engane. Eu acho que é querida pela população brasileira, pode encantar ainda muito mais gente, ela pode conseguir alcançar clientes que os grandes bancos ainda não conseguiram alcançar, e eu acho que já está fazendo isso, na verdade, através do seu marketing inteligente, etc. Eu acho que o fato deles terem feito esse lance do IPO, da ação, né, que você vira cliente, ganha ação, etc., super interessante, mas isso faz, todas essas características fazem com que o preço do banco tenha subido muito, né? Eu acho que o fato deles terem listado lá fora tenha contribuído para esse valuation aí lá Estados Unidos, o que eu não concordo, tá? A empresa está aqui no Brasil, receita em real, né? Então a gente, como é que vai pleitear um valuation norte-americana competindo no mercado brasileiro, entendeu? Eu acho que não faz sentido. Então, acho que o grande problema ali foi preço, tá? E por isso que ele caiu tanto. Tem algumas das características técnicas ali que eu até critiquei no relatório. Alguém, se for de interesse, pode procurar. Esse relatório eu acho que fez bastante sucesso na época, que são bem simples, mas eu acho que o principal fator é preço. E por isso que ele não é meu favorito. Eu acho que é uma boa marca, tem um valor intrínseco gigantesco aí nessa marca, tem uma qualidade de atendimento que é diferenciado realmente, como muitos falam. Eu conheço muita gente que é cliente e é muito feliz com a instituição, mas esse nível de preço eu acho que não justifica, tá? Principalmente tendo pares aí talvez mais bem estruturados e que fazem mais sentido financeiro, tá bom? É por isso. Essa é a minha opinião. O Cássio Cordeiro, voltando um pouquinho aqui para as seguradoras, a gente falou do BB Seguridade, né, Caixa Seguridade, ele pergunta sobre Porto Seguro. Ele deixou aqui, pediu para poder a gente comentar sobre. Teria alguma então essa...
Tenho sim. Eu acho que Porto Seguro é a minha favorita nesse momento. Histórico, solidez, né? História também, market share, diferencial competitivo. Eu acho que tem muitas características que fazem com que ela seja minha favorita. E dentre essas duas incertezas, né, que eu comentei lá atrás, a que eu posso prever mais é a questão da oferta e demanda, menos a questão sanitária. Então eu tendo aí um pouco mais para o segmento, para a parte de seguro alto por conta disso. Consequentemente, Porto Seguro número 1, aí, grande destaque, tem uma série de métricas que ela consegue apresentar que se destacam em relação aos seus competidores, é a minha favorita nesse momento, sim. Perfeito. Agora, inclusive, perguntaram aqui logo abaixo sobre Sula 11, Sul América. Você tem alguma opinião sobre esse case aqui? Vem logo após aqui, o Careta Teles mandou aqui para gente. Mandaram Sula várias, está inclusive. entre as maiores quedas de hoje, né? 2,32%. Agora Exatamente. até virei aqui para olhar, porque eu lembrei de ter visto ela entre as quedas de hoje. Você gosta do case Sul América? Coincidentemente, posso estar completamente errado, né? A gente nunca sabe por que as ações caíram, tá? A gente tenta justificar aqui, por que isso caiu, por que isso subiu, isso não existe, tá? Isso caiu porque tem gente aceitando vender mais baixo, vender a preços menores. Mas, coincidentemente, Sula caindo bastante hoje e teve, se eu não me engano, recorde de casos de Omicron Estados Unidos, bateu o pico, hoje, não sei se foi ontem, se foi hoje, alguma coisa assim, mas tivemos recorde de casos de Omicron. Pode ser uma coincidência, mas eu acho que é um indicativo. Então, como eu disse, não temos... Esse daí é uma vertente, é uma tese que é muito menos previsível para mim, que trabalho no mercado financeiro, que olha as empresas, e por isso que eu tendo a não gostar tanto. Mas a empresa, de uma forma geral, não tenho muitos comentários. Até porque eu não estou olhando muito. Não tenho muito. Inclusive, agora uma pergunta minha, Nicolas. Queria saber a sua visão um pouco para o case de Vale, né? Vale é uma empresa que a gente sempre está de olho, é uma empresa com volume de negociação altíssimo, né? No Ibovespa, né? Tanto Vale quanto Petrobras, enfim. Você acha que 2022 pode ser aí um bom ano para Vale, ou você acha que deveria ficar um pouco mais receoso em relação ao case da companhia? É importante, eu acho que Vale é a empresa que todo mundo tem que olhar, né? Ticker de maior relevância no Ibovespa, claro que a gente tem aí, se juntar talvez a Petrobras, né? Os dois tickers ultrapassem, mas a minha percepção para Vale é extremamente positivo, tá? Eu gosto bastante do case. Preço ainda está aquém do que deveria, na minha opinião, tá? Pelo potencial de geração de caixa que ele tem para esse ano. Minhas contas aí, a gente já tem encomendado um dividendo gigantesco para esse ano. Então, eu acho que é um bom case, sim. Eu acho que vai ser um case ganhador, vencedor, e que pode ter uma nova pernada de alta ainda esse ano, sim, acompanhando as suas competidoras ao longo do globo. Tá? O que eu posso falar mais sobre Vale? Eu falei um pouco sobre as pressões, a questão da China, etc. Mas tem uma outra vertente que pode ser um pouco mais sutil, que as pessoas não estão percebendo, mas que também é bem interessante. Tá se cerceando as formas de se investir no crescimento da China, né? Tá diminuindo cada vez mais as formas de se investir na China. Isso porque se você investe diretamente, você sofre o risco de tomar calote, como aconteceu com Evergrande, aconteceu com outras construtoras lá atrás. Se você concede crédito, se você compra ações, as ações não performam muito bem, normalmente tem controle governamental, né? São todas estatais, querendo ou não, né? Mesmo que não sejam. Então, fica cerceado cada vez mais as formas de se investir na China. E eu fico pensando, como que captura esse crescimento que pode sim chegar ainda em 2022, esse crescimento relevante aí, esse estímulo que eles estão indicando que vão fazer. Não me sobram muitas alternativas além de Vale. Eu acho que até para nós brasileiros, quanto para os investidores internacionais. Eu acho que esse cenário está se desenhando cada vez mais e a China já tem se mostrado que não quer investidores
que não sejam investidores estrangeiros lá. Então, eu acho que é um plus, ou como diria meu antigo professor de matemática, um plus a mais para a tese. Perfeito, então. Bom, muita pergunta aqui ainda no nosso chat. Bom, acho que foi agora o Misto TV que pediu aqui pra gente se você tem alguma opinião sobre M. Dias Branco, que parece que para ele, que apesar do macro castigando as margens, o preço não está compatível com o valor. E também mandou um valeu, meus queridos. Tamo junto, viu, Misto TV? Pode mandar mais perguntas as próximas vezes, que eu adoro esse tipo de game show, reality show, eu adoro. Então manda bala que meu conhecimento inútil, ele é muito bom. Vamos que vamos, Nicolás. Bom, vamos lá. M. Dias Branco. Eu lembro que eu estudei bastante esse case, se eu não me engano, foi em 2018 pela última vez. E de lá para cá eu admito que não tenho olhado bastante. Eu vou dever um pouco de detalhamento, mas o que eu posso dizer é que M. Dias Branco sofre de uma forma um pouco diferente com essa alta das commodities das outras empresas que realmente se beneficiaram delas, né? Ela tem uma estrutura de custo relacionado a esses... Ela sofre com o aumento das commodities porque os custos aumentam. E concomitantemente a gente tem inflação alta afetando a companhia, né? Afetando o mercado de uma forma geral, consequentemente a companhia, e a dificuldade de repasse de preço de muitas das companhias, de muitas empresas, muitas varejistas, talvez seja um dos motivos que justifiquem essa desvalorização de curto prazo. Mas eu não sei como é que está a questão se o preço está baixo, se o preço está alto, porque, como eu disse, eu não tenho feito contas recentemente relacionadas. Mas se olhando assim macroeconomicamente, o que influencia positivo e negativamente, eu acho que tem mais coisa influenciando negativamente. E aí, como eu disse, né, o que fica menos claro, menos óbvio de que vai ganhar dinheiro, de que vai gerar dinheiro, de que vai gerar caixa, fica mais jogado de lado para o mercado. Eu acho que talvez isso faça com que ela esteja tão depreciada, Ô, Nicolás, se for o caso. Opa, com certeza. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Ó. O pessoal mandou aqui um negócio completamente diferente. Mandaram aqui pra gente. Ainda existe espaço para o varejo farmacêutico, né? Raia Drogasil, Pague Menos, né? Como é que a pandemia ainda pode impactar essas empresas? Você tem alguma opinião sobre esse assunto, ô Nicolás? Varejo farmacêutico? O pessoal está mandando umas perguntas. Fala sobre Vale, fala sobre M. Dias, fala sobre Cazaquistão, mas manda bala, pode mandar, gente. É assim que a gente faz mesmo. A gente a gente gosta de bater papo. Então, Nicolás, tem alguma opinião sobre esse setor? Olha, vou dever também, tá? Vou dever detalhamento, porque realmente eu não olho muito, não tenho olhado muito, né? Não tenho olhado muito. O que eu posso contribuir, né? Não sei como que eu posso contribuir, não. De imediato não me veio nada à cabeça. Não me veio nada à cabeça, eu acho que eu prefiro me abster, bem. tá bom? Tá tudo bem. Peço desculpa. Imagina que é isso. A gente sabe que a economia é enorme, imagina, tem um monte de coisa para se observar na economia. Tá tudo certo. Ó, te perguntaram agora a pergunta de $1 bilhão, não é nem $1 milhão. Sobre o dólar, vai passar os R$6 em 2022, na sua opinião, devido à eleição presidencial? A pergunta do Arley Pires aqui pra gente. Olha, Arley, boa pergunta, tá? Saiba que a minha resposta se eu acertar é mera coincidência, né? Eu não sou... eu não acho que essas previsões são muito construtivas, tá? Mas já que você me pediu, eu diria que, obviamente, depende, né? Depende de o que vai acontecer nesse meio do caminho. A gente tem cenários aí de estresse, que a depender das eleições, a gente sabe que a gente tem uma eleição que vai ser bem polarizada, na minha opinião, e que se tudo convergir para o que está mais evidente, as situações, pelo menos no curto prazo, podem se estressar sim. Tá? Então eu não desacreditaria que ele pode ultrapassar os R$6. Mas as coisas precisam acontecer para que...
Opa, eu acho que deu um tchutchu agora, que foi o microfone da Deb. Você deu o mesmo pulo que você, Nicolas. Mas tá tudo bem, já foi feito o pit stop ali rapidinho. Nosso pit stop, não sei se você sabe, a gente tem aqui uma equipe que foi formada, inclusive, na equipe da Mercedes-Benz da Fórmula 1. Você tem cara que acompanha a Fórmula 1, Nicolas. Você acompanha a Fórmula 1? Fala pra gente. Eu gosto bastante. Eu tenho tido pouco tempo para acompanhar de perto. Infelizmente, eu perdi talvez um dos melhores anos da Fórmula 1, que foi 2021, mais emocionante. Eu acompanhei o iniciozinho de 2021, primeiro semestre. O segundo semestre foi bem bagunçado para mim, mas eu gosto sim, gosto muito. Perfeito. O Anderson H pedindo aqui para a gente comentar um pouco sobre B3. B3 SA3, você tem alguma opinião sobre o case, né? B3 que é um case muito interessante a gente falar, né? Porque ela vem de um monopólio, né? Ela é um monopólio, ela teoricamente estava indo tudo bem, né? Tava tudo lindo, veio aquele rumor de que a XP poderia abrir uma rival com o BTG, né? Uma outra bolsa, e aí o papel foi para uma tendência de baixa, uma lateralização até agora nesse preço que ele não volta. Você acha que ele vai precisar de um gatilho para subir, justamente por ser um monopólio, não ter nem um competidor para ele falar, tipo, estamos voltando, ou você acha que conforme o tempo for passando, a tendência é melhorar mesmo? Acho que B3 é muito ciclo, né? Vamos lembrar lá atrás por que ele subiu, né? Por que ele subiu? Por que ele conseguiu ir muito bem em 20, por exemplo? Não sei como é que foi o fechamento ano a ano, mas eu sei que em determinado momento ali da pandemia eu fiz uma entrada ali relativamente de médio prazo, porque uma coisa que estava muito óbvia, às vezes a gente tem que lembrar desse conceito que eu martelei mais de uma vez aqui, mas quando o cenário estava muito duvidoso, mas tinha uma coisa que estava muito óbvia. O volume de negociações estava muito alto durante a pandemia. E ficou alto, né? Logo depois ali do carnaval, ele cresceu, subiu e se manteve. Se manteve os meses já afinco. Foi junho, foi abril, maio, junho, julho, e se manteve afinco. Então, por que ele subiu? Ele subiu porque o patamar de negociação, o volume de negociação, os fundamentos realmente ajudaram que ela tenha tido uma performance ali imediata. Agora, o ciclo não é tão benéfico para ela. Vamos pensar que a gente está alta da taxa de juros, taxa básica de juros, menos gente ingressando, menos pessoa física ingressando na bolsa, menos incentivos para negociações, Brasil, PIB baixo, também deixa a desejar, tem essa opcionalidade negativa, que se vier uma bolsa a qualquer momento, pode machucar ela, então, prefiro deixar de lado, eu não gosto não, inclusive como empresa, como instituição, eu acho que se vier um competidor nesse momento, o fato dela ser sozinha, né, isso gera muitos benefícios para a empresa e por isso que o investimento nela é tão interessante, mas, consequentemente, caso isso deixe de ser verdade, passa a ser pouco interessante. A gente sabe que é difícil de vir uma bolsa, é uma opcionalidade que é difícil de se realizar, mas se acontece, machuca. E eu acho que é por isso que, desde que aquela notícia veio, lembramos, volume não se comportou muito bem, número de clientes não tem se comportado muito bem, não existe perspectiva que isso vá acontecer no curto prazo. O financial deepening, que a gente sempre falava, que a gente falava bastante, né, um termo que estava sendo muito cunhado em 19 e parou de ser citado. Ninguém fala mais de financial deepening no Brasil, então eu acho que é por isso, tá? E não gosto, Perfeito. E é por isso que eu não gosto nesse momento. Perfeito, então, o Nicolás, o pessoal aqui, Débora, você está quase morrendo de uma crise de riso, Eu quase morri aqui de uma crise de riso, gente. Porque o pessoal no chat vocês aqui, não têm noção. Tá falando que praticamente morreu. Eu desliguei o microfone, não voltei a ligar. Quando isso acontece, e aí o nosso áudio abre, fica um chiado, uma chiadeira imensa. Belo chiado. Mas os comentários de vocês aqui no chat, gente, pelo amor de Deus. Olha que o Nicolas tomou um pulo ali com uma cara de assustado, mas Nicolas até que reagiu bem. Ele foi tranquilo, sereno ali. Mas tem gente aqui dizendo que quase caiu da cadeira. Parecia que estava numa cachoeira. Eu tinha acabado de aumentar o volume.
Eu tinha acabado de aumentar o volume. Nossa, Muito foi bom, terrível. Débora. Muito bom mesmo. Assim a gente tá voando. Estamos voando. Olha, inclusive, o MPK dizendo que ficamos surdos, mas pessoal estamos aqui. vivos. Isso é o que importa, MPK. Agora, vocês são os melhores. Obrigado, desculpa, Nicolas. O pessoal aqui está perguntando sobre Cosan, se pode ser um bom ativo para suportar as incertezas de 2022, levando em consideração os preços altos de dólar e petróleo. Você tem alguma opinião sobre esse assunto? Eu gosto do case. Assim, a holding, né? Quando a gente olha para a holding, a gente está falando de muita coisa, né? Tem muita coisa ali dentro. Talvez seja mais interessante olhar para cada uma das coisas independentemente. Tá? Dali a gente tem negócios mais interessantes e menos interessantes. Talvez investir nos mais interessantes nesse momento seja o caminho. Mas é uma empresa que é muito... Tem um bom histórico, sabe? Eu gosto bastante, eu gosto da gestão da própria holding, eu gosto dos investimentos que eles fazem, mas a gente tem um ou outro investimento ali que se destaca que eu acredito que pode ser mais vitorioso, tá bom? Então, a minha dica que eu daria, eu acho que sim, concordo com você, pode ser sim um bom case, mas olha também para as subsidiárias, a gente tem várias listadas aí que são bem interessantes, tá bom? Perfeito, show de Boa. bola. Nicolas. Muito obrigada, Nicolas. Desculpa mais uma vez, por favor. Não era a intenção de deixar surdo, porém vivo. Sem Ainda problema. bem. Que bom que você sobreviveu. Espero que por isso você não deixe de aceitar nosso convite. Por favor, já esperamos aqui você outras vezes. Sem sustos, prometo. Sempre um prazer, sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite novamente. Espero ter conseguido ajudar, pelo menos contribuir positivamente aí com os espectadores. E até a próxima. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Espero que eu não tenha contribuído para um pouquinho mais de surdez para você, de coração. Obrigada, viu? Obrigada, desculpa. Até a próxima. Gente, é isso. Vamos terminando por aqui, Rafa. Aliás, se caminhando aqui para a retinha final, né, dessa programação, que no final das contas, sexta-feira, vamos sextar, né? Bora! E Ibovespa está deixando a gente sextar hoje aqui bem tranquilo, 0,91% de alta para o Ibov, que está aqui nos 102.489 pontos. O dólar futuro segue em queda, aí nesse patamar dos 5,60, está agora 5,66, caindo 0,87. BID 11 ampliando mais ganhos, olha isso, ó, finalzinho de pregão, faltam alguns minutinhos só. 15%, quase 16% de alta, segue de 16 agora, disparando o BID 11, né? Exatamente. 730 milhões aqui, ó, de volume financeiro nessa negociação. A Vale subindo 4,81%, passando aí dos 2 bi de negociação. Setor de commodities como um todo aí dando uma segurada nesse Bovespa, olha aqui, ó. Vale, Petrobras e Bancões. É o que realmente tem puxado aqui esse BOV. Magazine Luiza aí nas quedas, caindo 0,64% agora. Magalu que está com papel a 6,21, né? E assim a gente vai encerrando essa primeira semana do Ibovespa de 2022. Eu vou passar aqui para o gráfico do Ibov, só para poder a gente ver, apesar dessa alta de hoje, como que a gente está na semana aqui no Ibovespa. Opa, não é isso aqui que eu quero. Na semana, o que a gente tem aqui do Ibov? Olha lá, ainda uma queda de 2,24%, apesar da alta de ontem e de hoje. Hoje mais cedo eu vi alguém comentando assim, nossa, essa alta não fez nem cócegas nas perdas, né? Realmente, 2,24% ainda de queda para o Ibov nesse momento aqui, nessa primeira semana de 2022. Vamos ver se esse Bovespa consegue dar uma engatada nessas altas, né, Rafa? Pelo menos umas 5 altas seguidas aí para ver se no final das contas o nosso Fusquinha, isso. né? O nosso Fusquinha precisa engatar aí, porque tá difícil mesmo o Ibovespa, né? Mas nesse momento aos 102 mil pontos. A gente está aos 102 mil pontos, mantendo, na verdade, esses 102, viu, Rafa? Desde mais ou menos aqui o início da tarde, 102.491 pontos. Vem segurando o Ibov assim, muito ajudado aí pelas commodities. A não gente sabe que eu que tem um seja peso bem significativo aqui na nossa bolsa, certo? Exatamente. Não que eu seja pessimista, mas eu achava que essa semana abaixo dos 100 mil. Tava ali os 100 mil ali, tava uma resistência forte, eu achava que ia tomar caldo ali, mas 102 mil para alegria de todos, para alegria da nação, né? Então aí BID 11 aí, super liderando essas altas. Teve recomendação, inclusive, para a BID 11. O BSBB elevou aí a recomendação de neutra para compra. E aí, nesse final de sessão, está refletindo positivamente aí no papel, inclusive. Isso tem pesado bastante aí.
Petróleo teve uma sessão, aí teve um dia aí de realização de lucro, subiu bastante durante o dia todo, mas no final do dia virou o sinal, o Brent caindo 0,52%, o WTI mais de 1% de queda. Lá nos Estados Unidos, Dow Jones sobe 0,13%, S&P 500 cai 0,31%, NASA, que é a bolsa da tecnologia por lá, está caindo 0,88% agora. Exatamente. Agora, Debs, a gente falou agora há pouco sobre a questão do salário, reajuste de salário, né? O líder do governo na Câmara pediu para que Bolsonaro não dê aumento a policiais aí para conter a greve dos servidores federais, né? O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, tem sugerido que, para conter o movimento grevista, nenhum servidor público federal tenha reajuste salarial em 2022, nem mesmo as categorias de policiais federais que esperam uma reestruturação prometida por Bolsonaro. Na avaliação de Barros, a solução para conter a pressão é que Bolsonaro recue da promessa feita aos policiais e que os salários de todos os servidores federais não sejam reajustados neste ano. Então a gente vai acompanhar aqui toda essa questão, né, que gera incerteza também fiscal, né, gera incerteza aí nos investidores estrangeiros. Quando vem para cá, a gente sabe que a nossa bolsa é extremamente estrangeira, aí, né, tem muito investimento estrangeiro aqui, então a gente precisa ficar de olho também nessas movimentações em Brasília, né, Débora? Exatamente isso. Vamos nos despedindo do pessoal, né, Rafa? Porque no final das contas a gente vai encerrando aqui esse Top News, fechamento do mercado, a gente caminhando aqui para os últimos minutinhos de pregão, 0,95% de alta, lá fora bolsas aí, né, mistas nos Estados Unidos. E aí a gente tem um dólar aqui em queda, fechando a primeira semana desse Bovespa de 2022. Deixa eu só ampliar aqui o mapa de calor para a gente ver os acumulados aqui para o pessoal. Deixa eu ampliar aqui, ampliei, pronto. Variação semanal, vamos ver aí o que deu dessa primeira semana aqui do Ibov. Positivo liderando quedas aqui, tem o setor de tecnologia, positivo, local web, Cash 3, né, liderando as quedas nessa primeira semana do Ibovespa de 2022. A gente tem também grupo Soma, Via, né, papéis aqui de varejo. JHSF também está aparecendo, tem outros papéis aqui do setor de construção. Nas altas, Bancões e Tube 4, que está liderando o maior alta aqui na semana ainda, BRF, para a Liga do Helder, e aí a gente tem Vale Bradespar, papéis aqui do setor de siderurgia, inclusive CSN Mineração, né, que estreou essa semana no índice e vem aí então fechando na alta, acumulando alta durante a semana, mesmo com a queda que a gente viu, né, esses dias aqui para trás do papel, numa correção. Pois é. Vamos despedindo, sexta-feira, vamos vamos sextar, segunda-feira a gente está de volta, Rafa? Exatamente, Debs. A gente volta segunda-feira com mais notícias aqui do Brasil e do mundo, né? A gente está de olho para todo lado, inclusive do metaverso também, criptomoedas, então estamos sempre aí. Na semana que vem, segunda-feira, 4 horas da tarde, eu e você voltamos aí, tomara que esse Ibovespa... Eu um pouquinho mais cedo, né? Você volta... 9h30 da manhã eu já estou aqui. Exatamente. Trazendo tudo desse mercado aqui para esse pessoal. Quero muito agradecer, claro, a audiência de todos vocês, a inscrição, né, dos novos inscritos aqui no nosso canal. Para vocês que chegaram agora, a gente também está em todas as outras redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, no LinkedIn. Procura a gente, segue, porque a gente vai passando as informações para vocês. Estamos também no Telegram, né, Rafa? Exatamente, vai lá no nosso Telegram, já deixa lá a sua inscrição, já ativa lá a notificação, que inclusive você vai receber antes de todo mundo as notícias que a gente está cobrindo aqui, sempre em primeira mão na BMC News, que esse é o nosso maior interesse, né, Débora? Exatamente. Sem desvio de interesse, sem qualquer, enfim, parcialidade. A gente é imparcial para trazer aqui a notícia que mais importa ao investidor, né? Ou a você que apenas se interessa no mercado financeiro, enfim, que quer começar a investir, você tem seu lugar aqui na casa. Desde o mais básico até o mais avançado nos investimentos. A gente quer bater esse papo com você aqui, fazer essa ponte, então a gente gosta bastante. O pessoal, né, manda elogio, manda pergunta, manda sugestão, né? Não fica mandando crítica boba, né? Porque não precisa brigar, gente. Não precisa brigar. Aí às vezes querem xingar a gente, enfim. Bom, enfim, deixa pra lá. Mas a grande maioria realmente, assim, a gente gosta bastante mesmo desse feedback, dessa, né, que isso que impulsiona a gente todo dia, né, Débora? Trazer todo dia informação aqui de qualidade, de mercado financeiro, que possa afetar o mercado financeiro e também com bastante bom humor aqui, leveza, para que a gente possa passar aí a semana. Quem sabe que o mercado, muitas vezes, não é nada bem-humorado. Então a gente tem que aí trazer também essa animação pra galera, não é mesmo, Débora? Só não precisa deixar ninguém surdo, né, Rafa? Você não precisa deixar ninguém surdo, então é importante isso.
É importante isso. Gente, muito obrigada pela audiência de todos vocês, obrigada pela companhia durante toda essa semana, pela interação, pelas mensagens aqui no chat. Segunda-feira eu tô de volta a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, com o mercado em tempo real aqui para vocês. Espero por todos vocês, hein? Um ótimo final de semana. Aproveitem com moderação. Até segunda-feira. Tchau, tchau.